Você é claramente o gênio mais brilhante da escola. No entanto, teve sua qualificação para o exame nacional revogada. Tornou-se um simples guerreiro da fronteira. Apenas por causa deste mundo, os portais entre os humanos e outras dimensões foram abertos. Incontáveis bestas demoníacas chegaram para ajudar. Somente aqueles que despertaram o talento de nível B e acima podem fazer o exame nacional. E você despertou o talento de nível I, o mais baixo. Até mesmo seus colegas que costumavam ser seus ídolos zombam de você, chamando-o de inútil. No entanto, o que eles não sabem é que, ao entrar na fronteira, você despertou um sistema de explosão de pontos ao matar monstros. Desde que mate monstros, você pode obter o corpo de ferro. Ian Veimo tem dificuldade em alcançar o auge. Eu, com a coragem de exterminar demônios, empurro a eternidade. Orgulhosamente me coloco no pico. Tornou-me o supremo soberano. Anos depois, a raça demoníaca levanta a cabeça para invadir. O destino da humanidade está por um fio. Você, com uma espada longa em mãos, se ergue diante de bilhões de humanos. Com sua própria força, abala toda a raça demoníaca. Neste momento, na entrada da escola número 8, você segura uma carta de desistência. Ele passou sem expressão diante dos alunos. Lembrou-me de alguns dias atrás. Eles ainda te chamavam de Sr. Su. No entanto, desde que seu talento despertou, tudo mudou. As regras do Reino do Dragão dizem que apenas aqueles com talento de nível B podem participar do exame nacional. Aqueles abaixo do nível B têm apenas duas opções. Uma é se transferir para uma escola de apoio para estudar forjamento, construção médica e outras disciplinas, tornar-se pessoal de logística na fronteira. A outra é se inscrever voluntariamente para se juntar aos demônios de areia da fronteira. No entanto, estudantes do ensino médio recém-formados vão para aquele campo de batalha cruel e, na maioria das vezes, acabam como carne de canhão. Mas você não queria cair na escola de apoio e decidiu firmemente ir para os demônios de areia da fronteira, porque dentro de você havia uma vida que te chamava para aquele lugar. Na entrada da escola Sudin da companhia de teatro, em um caminhão militar, um homem de meia-idade vestido com um uniforme camuflado disse: quando você passou, entregou a carta de desistência e o pedido de fronteira que estava em suas mãos. Atualmente, na 8ª escola, você é o único a escolher se juntar à fronteira. Ali, com sua força, sobreviver pode ser um pouco difícil. Há uma oportunidade de arrependimento. De se arrepender. Você pode se arrepender de o homem de meia-idade não ter aceitado seus materiais. Afinal, a mulher à sua frente tem a pele clara. Seu corpo é magro. À primeira vista, ela é um rosto bonito sem muita força de combate. Ele já viu muitos assim, que acabam sendo apenas carne de canhão. É impossível que voltem vivos. No momento, para resistir à invasão das criaturas demoníacas, a população humana está cada vez mais escassa. Ele não pôde deixar de sentir compaixão. Relatório, sem arrependimentos. Você disse com firmeza. Depois de entrar no carro, o homem de meia-idade não pôde deixar de olhar para você algumas vezes. Ele já viu muitos ossos de carne cozidos. Mas alguém tão ansioso para ir à fronteira. É a primeira vez que ele vê. Os outros parecem estar à beira da morte. Apenas você tem uma expressão decidida. Sua determinação é boa. O homem de meia-idade olhou para os materiais em suas mãos. É uma pena, se ao menos seu nível de talento fosse um pouco mais alto. Talvez ainda consigam sobreviver. Nível 1 é longe de ser suficiente. Ele jogou os materiais em um saco de pele de cobra. Então olhou para todos no compartimento. Já que vocês escolheram ir à fronteira para matar monstros, então lembrem-se dos seguintes pontos. Não pensem em se tornar desertores. Os infratores serão mortos sem piedade. Não pensem em se tornar traidores. Os infratores serão exterminados. Não pensem em transferir seus feitos. Nesse lugar, os vencedores são os reis. Em mais 10 horas, chegaremos à fronteira. Aproveitem o tempo para descansar. Ao chegarem naquele lugar, vocês não terão mais a oportunidade de um sono profundo. O homem de meia-idade terminou de falar. O compartimento ficou em silêncio. A maioria das pessoas escolheu fechar os olhos. Mas o medo em seus rostos não podia ser escondido. Aqueles que não dormiram também tinham expressões de preocupação em seus rostos infantis. Ainda havia um ar de confusão sobre o que estava por vir. Afinal, eles acabaram de entrar no fundo do poço da vida. E agora precisam ir em direção ao próximo abismo. Talvez você seja a única que ainda está normal. E a garota ao seu lado comendo snacks. Você estende a mão e tira um colar do bolso. A corrente é de prata. Pendendo na parte inferior há uma pedra azul redonda. Parece uma versão mini da Lanxin. Segundo sua mãe que já faleceu. Este é o seu colar de meio da vida. Pertence a você. Isso sua mãe não estava errada. Mas isso não é um colar de meio da vida. Mas sim algo que você já tinha na sua vida passada. Você se lembra que isso foi na Pinduoduo.
Encontrou 999 pessoas para conseguir. No dia em que o colar chegou, você o usou para atravessar. Pensava que isso seria um item especial. Não esperava que durante mais de 10 anos não tivesse nenhuma função, nem mesmo um talento de alto nível. Que venha, então. Afinal, todos vão para o campo de batalha. Talvez em breve você vá morrer. Não há necessidade de se apegar ao passado. Você abre a janela e joga o colar para fora. Você, seu idiota. Que colar tão bonito. Se você não quiser, pode me dar. Por que você o jogou fora? A garota ao seu lado comendo snacks arregalou os olhos. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Você virou a cabeça e olhou para ele. Pele como a de um bebê. Rosto em forma de coração. Uma beleza digna de rainha da escola. Não sei por que alguém assim estaria aqui. Mas você não estava com ânimo para prestar atenção. Nem tinha vontade de falar. Você virou a cabeça e fechou os olhos. Como você pode ser assim? Você é tão frio que não vai falar? Não pode ser mudo, né? A garota piscava os olhos. Ela ficou te olhando por um bom tempo, confirmando que você realmente não queria falar com ele. Ele finalmente virou a cabeça com interesse. Nesse momento, uma luz azul piscou ao seu lado. A garota achou que estava vendo coisas. Ela rapidamente esfregou os olhos. Quando abriu os olhos, tudo voltou ao normal. Estranho, Shai está totalmente carregado. O sistema está prestes a despertar. Atualmente, a distância até o local de despertar é de 8.822 quilômetros. Em meio ao sono nebuloso, você ouviu uma série de sons mecânicos de aviso, mas você não se importou. Isso é semelhante a um sonho de despertar do sistema. Você já fez isso por 18 anos, mantendo a calma em situações, dizendo que vai dormir e dormindo. Essas estrelas realmente combinam com a fronteira. O homem de meia-idade também é um dos demônios de areia da fronteira. Ele consegue ver que você está realmente dormindo. E diferente de um grupo ao redor que finge ser frio e falso, as pessoas tranquilas são diferentes. Apenas um jovem que acabou de sair da escola. Ao enfrentar os altos e baixos da vida que vem um após o outro, ele ainda consegue entender a importância de conservar energia. Este hospital tem muitos que são superiores em relação à idade, mas a diferença de talento se tornou um abismo difícil de superar para você. Há milagres? Talvez. O homem de meia-idade desviou o olhar. Ele sorriu e fechou os olhos, adormecendo. Ao acordar, ainda terá que matar demônios. A fronteira chegou. Todos desembarquem. Após desembarcar, o que se apresenta diante de você é uma muralha de aço que se ergue até as nuvens, e coberta de ferrugem e manchas de sangue. Um vento forte e cortante começou a soprar. O cheiro fétido que trazia era ainda mais nauseante. Os estudantes ingênuos, ao verem essa cena, ficaram com o rosto pálido, com o coração partido. Muitos deles vomitaram primeiro. Alguns até se aproximaram do homem de meia-idade, pedindo que o levasse de volta. O homem de meia-idade, com uma expressão severa, disse: a memória já havia feito sua escolha. Portanto, não havia razão para arrependimento. Eu já dei a vocês uma oportunidade. Dou a vocês 1 minuto para se recuperarem. Após 1 minuto, dirigiam-se ao ponto de distribuição da fronteira. Seu tom era gelado e indiscutível. Na muralha, uma multidão se reuniu sem que se soubesse quando. Eles estavam de frente para o homem de meia-idade. O grupo começou a criticar. Esses jovens desta vez não estão se saindo bem. Não estão muito atrás da última turma. Embora o mundo superior seja selvagem, não está chorando. Aqueles 2 caras são interessantes. Ele não mudou a expressão, tem algo nele. Esse cara está de bom humor. A outra garota também é incrível. Nessa situação, ainda consegue comer petiscos. Respeito total. Mas ao ver você e a jovem, a expressão de alguns mudou um pouco. Especialmente aquela aura fria e resoluta. Isso fez com que todos olhassem. Esse cara, desde que tenha talento, certamente será um personagem forte. Vou investigar um pouco. Se for adequado, podemos integrá-lo ao nosso time. Aquela mulher também pode ser integrada. Após uma breve observação, dezenas de pessoas desceram. O velho Xé estava entre eles. Um deles chamou. O homem de meia-idade se virou. Ele jogou um saco de pele de cobra que estava na mão. A fronteira adota principalmente o modo de equipes para caçar monstros. Essas pessoas vieram apenas para tentar integrar alguns novatos ao time. Essa ação reduz algumas complicações burocráticas. A taxa de sobrevivência dos novatos aumentou novamente. Os superiores sempre ignoraram isso, fingindo não ver. Uma pena que seja um desperdício. É uma boa promessa. Mas ele tem talento muito fraco. Se ele estivesse na mesma turma que nós, poderíamos formar um time. Agora não é mais possível. Não posso brincar com a vida dos meus companheiros de equipe. Um grupo de pessoas está apontando para você. As palavras estão cheias de arrependimento. Você está vendo tudo isso. Você já passou por esse tipo de golpe várias vezes.
Não é nada demais. Agora você só se concentra na intenção de matar que está na sua mente. O carregamento está completo. O sistema está prestes a despertar. Atualmente, a 10 metros do local de despertar. Deve ser a distância até a muralha de ferro. Ou seja, assim que você entrar na muralha, o sistema despertará. 18 anos de carregamento. Não sei que sistema será despertado. Você esfrega o colar dentro do bolso. Um olhar pensativo aparece em seus olhos. Nesse momento, um jovem vestido com roupas de competição se aproximou com um documento em mãos. Você se chama Eliu Xue, certo? Eu sou da Fronteira Leste. Sou o capitão da 72ª equipe da equipe Chayao. Eu vi que seus dados mostram que você é da tribo Bijitian. Era eu, a jovem Eliu Xue, que olhava cautelosamente para o visitante. Sem deixar vestígios, eu me movi um pouco em sua direção. Você também olhou para Eliu Xue com um pouco de surpresa. Você está disposto a se juntar à nossa equipe? E lutar ao lado da nossa equipe? Matar monstros juntos? Nos olhos do jovem homem havia uma expressão. No entanto, Eliu Xue, ao ver essa cena, apressadamente se escondeu atrás de você. Depois de um tempo, ela apareceu com a cabeça. Sugere a ele que balançasse a cabeça. Vocês se conhecem? O jovem homem olhou para você com surpresa. De repente, surgiu em sua mente uma ideia incrível. Uma ideia inimaginável. Esta garotinha foi trazida para a fronteira por você. Quanto mais pensava, mais ele achava que era assim. Afinal, você realmente é bonito. Em termos de beleza, você é o mais bonito da fronteira. O Yan Xiaoyao ainda fica atrás de você em beleza. Não é só ele. As pessoas ao redor olham para você de uma maneira estranha. Até mesmo um homem de meia idade. Neste momento, ele também te olha com uma expressão de horror. Agora que a internet está desenvolvida, talvez essa garota realmente seja a que você sequestrou. Caso contrário, não estaria com uma expressão feliz comendo lanches o tempo todo. Isso não parece nada com a fronteira. Na verdade, parece mais uma fuga, não é? Vocês estão enganados. Eu não o conheço. Você balança a cabeça sem expressão. O jovem realmente te observa com uma expressão infeliz. Vira a cabeça, acredite se quiser. Se não acredita, tanto faz. O jovem, ao ver que você não o ignora, fica com uma expressão não muito boa. Mas ao pensar que em poucos dias, você será tratado e ficará obediente, ele não se importou. Depois, muitas pessoas também foram convidar a solidão de uma noite sangrenta. Mas ele não aceitou. O tempo está quase acabando. Já que eles não querem, vocês também não devem insistir. O homem de meia idade chamou, e todos se reuniram. Mulheres para homens. Uma fila para me acompanhar ao local de alocação. Em breve, um grupo de pessoas, sob a liderança do homem de meia idade, atravessou aquela porta estreita e chegou ao interior das muralhas de ferro. A energia de Shai foi completamente carregada. O sistema está prestes a despertar. Atualmente, a distância até o local de despertar é de 0 metros. O sistema de explosão do demônio de areia do Vale Baixo despertou com sucesso. Já está vinculado ao hospedeiro Sujin. Sistema, qual é a sua função? Seus olhos se moveram levemente. Você estava ansioso para entender o sistema. O nome do sistema do hospedeiro é Sistema de Explosão do Demônio de Areia. Desde que o hospedeiro elimine os demônios, ele pode ganhar pontos de atributo. Pontos de atributo não apenas podem ser usados para aumentar os atributos do próprio hospedeiro, mas também podem ser usados para aumentar o talento e o cultivo do hospedeiro, e aumentar as armas. O sistema é bastante orgulhoso. Armas que não podem entrar nos olhos do sistema não podem receber pontos, ok? O talento também pode receber pontos. Isso não significa que seu humilde talento de nível 1, relatório de sangue, pode ser melhorado? Nível 1 só pode absorver 1.100.000 de cultivo do inimigo. E se subir para o nível SS? Será que vai se transformar em absorção total? E o sistema também pode aumentar o cultivo. Isso não é o mesmo que ter 2 upgrades de força. Ao pensar nisso, sua respiração ficou bem mais pesada. Mas você logo se acalmou. Afinal, não há almoço grátis no mundo. Se você quer alcançar o nível desejado, terá que matar demônios. Matar muitos demônios. Por que esse cara de repente está tão cheio de intenção assassina? O homem de meia idade à frente. H.U. lhe olhou para você por um momento. Ele soltou um suspiro. Ele rapidamente reprimiu a agitação em seu coração. 10 minutos depois, o homem à frente parou. Você chegou ao local de distribuição de equipamentos. Aqui, várias armas estão organizadas de forma ordenada. Você passou por vários armazéns, mas não encontrou nenhum sinal, até chegar ao último armazém. Foi então que, no canto, você encontrou algumas espadas longas de liga cobertas de poeira. Pegou uma delas aleatoriamente. Um leve toque fez a poeira da lâmina voar. Revelou sua aparência original.
Embora não se possa dizer que seja bonito, mas em comparação com a lâmina V que usei na vida passada, é muito melhor. Isso é muito mais. Quando você terminou de desenhar a armadura e saiu, um homem de meia idade de repente disse: agora vocês precisam fazer uma escolha. Esta é uma escolha que envolve vida ou morte. Espero que todos pensem cuidadosamente, muito cuidadosamente. A primeira opção é escolher lutar em equipe. A segunda opção é lutar sozinho. A primeira opção permite que vocês formem suas próprias equipes. O número máximo de membros por equipe é 5. A segunda opção é lutar sozinho. Explicação concluída. É tão simples assim. Aqueles que escolherem a equipe, formem suas equipes. Aqueles que escolherem lutar sozinho não precisam se preocupar. Assim que ele terminou de falar, muitos alunos da mesma escola imediatamente se reuniram. Aqueles que não encontraram colegas de escola também se aproximaram das pessoas ao redor, esperando poder formar uma equipe com eles. Até mesmo ele, o Shui, que estava comendo lanches, também ficou animada. Aproximou-se de você com passos pequenos. Afinal, depois de passar por 2 baixos na vida, esses estudantes também entendem o que é mais importante e o que é menos. Os presentes são todos aqueles que nem mesmo alcançaram o nível 1 de dançarinos. Para sobreviver, é natural que precisem se unir. No entanto, você observa algumas garotas se aproximando. Instintivamente, você se move um pouco para o lado. Sujin, você deve escolher lutar sozinho. É você que acena com a cabeça em resposta. O homem de meia idade parece um pouco surpreso ao ver isso. Mas isso também estava dentro de suas expectativas. Afinal, com a sua personalidade, formar um time realmente seria complicado para você. Mas isso também significa que você terá que assumir um papel que nem mesmo um dançarino de nível 1 conseguiria. Você terá que ir sozinho para defender a cidade e matar monstros. Ao seu lado, e ele, o Shui, vê que você não está à altura. Ele parece um pouco desapontado. No final, ele também escolhe se juntar ao grupo. O homem de meia idade abre a porta atrás dele e entra. Quando ele sai novamente, ele tem um saco transparente em sua mão. Dentro do saco há um monte de anéis negros antigos. Anéis de mérito. Esses são os anéis de mérito. Dizem que esses anéis de mérito podem registrar a quantidade de esculturas de areia. Eu ouvi meu irmão dizer: este ponto de mérito do anel de mérito pode ser trocado por armas de alto nível, armaduras de alto nível. Então é assim que é o anel de mérito. Você também já ouviu falar disso, mas esta é a sua primeira vez vendo. Já que vocês todos entendem, então não vou dizer muito mais. Este é o nosso sistema de mérito da zona de guerra da fronteira leste. Aqui, cada um pega um. Não se preocupe com o tamanho. O sistema de mérito pode reconhecer o tamanho do dedo. Além disso, as pessoas em equipe devem se tocar com o sistema de mérito. Considerase que vocês formaram uma equipe com sucesso. Sujin e venha você dois aqui. Um homem de meia idade levou vocês dois para dentro da sala. Na sala, não há nada além de prateleiras. Estão cheias de sistemas de mérito um por um. Mas há várias dezenas de anéis de mérito com aparência única, pendurados em um lugar bem visível. Viu esses anéis de mérito? Este é o anel de mérito para combate individual. Vocês dois escolhem um só para reafirmar. Após escolher este tipo de anel de mérito, não é possível formar uma equipe. Vocês dois ainda têm a chance de se arrepender. O homem de meia idade, Shen Seng, disse. Seu olhar caiu no rosto de ele, o Shui. Ele sabe que não pode convencê-lo, mas ainda quer tentar convencer ele, o Shui, novamente. Afinal, isso é um talento de Biji. Se isso acabar assim, que pena seria. Ele, o Shui, que estava escolhendo anéis com os dedos, não estava prestando atenção nas palavras dele. Depois que eu pegar este, ele, o Shui, apontou alegremente para um deles. Um anel com formato de galho. Ah, não há mais salvação. O homem de meia idade suspirou. Ele tirou o anel, que se chamava Zhaojie. Espero que você cuide bem dele. O anel também tem um nome. Zhaojie é um nome muito bonito, mas meu nome combina muito. Ele, o Shui, pegou com um sorriso no rosto. Colocou o anel com formato de galho. Ele ficou em sua mão fina e delicada. Floresceu com um sabor diferente, como se uma árvore seca encontrasse a primavera. Neste momento, você também tirou seu anel, de cor vermelho sangue, com forma semelhante a um padrão de dragão. Parecia um pouco demoníaco e selvagem. Ao ver você escolher este anel, a expressão do homem de meia idade mudou ligeiramente, mas logo se controlou novamente. Este anel se chama Chan. Espero que você não desonre este nome. Você assentiu em silêncio e saiu em direção ao portão do céu. Você deu uma olhada na aparência que viu anteriormente. De fato, estava erguido sobre a terra, tocando o céu. O portão do céu é realmente digno do seu nome. Em breve, um grupo de pessoas seguiu o homem de meia idade e entrou no elevador. Chegaram ao topo da muralha da cidade. O que te surpreendeu foi que a essa altura não havia névoa alguma.
Era possível ver uma grande distância. Surpreendente, não? Quando vim pela primeira vez, também foi assim. Segundo os antigos, esta cena foi causada pelo comandante da zona de guerra da fronteira leste. Os funcionários são, de fato, os lendários pobres e poderosos. Eu estou aqui há 18 anos. Até agora, nunca nos encontramos. Um homem de meia idade. Ele percebeu sua dúvida e começou a explicar. Os fracos e os fortes. Que tipo de divisão de níveis é essa? Como nunca ouvi falar disso? Um estudante perguntou, confuso. Não faz mal esclarecer isso para vocês. É uma transformação de nível que vem do lugar dos demônios. Os fracos e os níveis correspondem aos dançarinos de nível 6 da nossa raça humana. Dançarinos de nível 6. As expressões dos estudantes mudaram. Para eles, um dançarino de nível 3, como diretor, já é muito forte. Eles nunca viram um dançarino de nível 6. Eles nem conseguem imaginar. Posso mencionar também as divisões de níveis correspondentes a outros níveis? Ele perguntou calmamente. Dançarinos da raça humana do nível 1 ao 9 correspondem às divisões de nível dos demônios. Em ordem, são Linguan, Lou Shanguanyai, Yufenlin Shenqion e o Sendi Rui, Bod Jian Shi Tianci. Ah, e o dançarino de nível 9 corresponde ao Shi Tianci. Ele também tem um outro nome. Isso já é muito imponente. E ainda tem outros nomes. E Eliu Shue tinha um sorriso paralisado. Ainda não tinha saído de nenhum dos nomes de níveis que mencionou antes. O dominador do céu também é conhecido como Supremo. Assim que as palavras Supremo foram ditas, sem esperar que o homem de meia-idade descrevesse, todos sentiram uma onda de emoção sem precedentes. A majestade entre o céu e a terra é apenas minha. Não sei se nesta vida terei a esperança de testemunhar o nascimento de um Supremo. O homem de meia-idade tinha um olhar sonhador. Ele não pôde deixar de olhar para a pessoa pensativa na multidão. Mas, 3 segundos depois, desviou o olhar novamente. O que você está pensando? Mesmo que haja um Supremo no mundo, não deveria ser você. Embora você tenha um bom caráter. E ainda escolheu Chan como seu feito. Seu talento de nível 1 é muito fraco. Fraco a ponto de haver muitos como você na multidão. Pessoas assim já é difícil de sobreviver aqui. Falar levianamente sobre Supremos é realmente risível. Ele recuperou seus pensamentos. Um homem de meia-idade lidera o grupo. Chegaram a uma casa enferrujada na muralha da cidade. A partir deste momento, seremos companheiros de luta lado a lado. Guerreiros que defendem a raça humana. Por fim, aconselho a todos que tenham cuidado com os demônios e também com as pessoas ao seu redor. Além disso, o domínio de conquistas deve protegê-lo bem. Além de poder coletar pontos de mérito para trocar por itens. Dentro, há também um localizador. A cada apoio, nós dependemos do posicionamento do domínio de conquistas. Bem, sem mais delongas, todos na fila para receber um manual de instruções. Então podem ir para as áreas que lhes foram designadas. Após pegar o manual, você se vira e caminha em direção à área Sul 1. Chega ao seu escritório de assistente. É uma sala de tamanho pequeno. As instalações são simples. Há apenas uma cama, um armário e um banheiro. Você dá uma leve arrumada na sala. Após confirmar que não há nenhum meio de vigilância, você se senta de pernas cruzadas no chão. Sistema, anfitrião, estou aqui. Você esqueceu de algo? Onde está meu pacote de iniciantes? É uma falha na consideração do sistema. Mas o anfitrião deve ter o que os outros têm. E deve ser ainda melhor. Pacote de iniciantes distribuído com sucesso. Parabéns, anfitrião. Você recebeu o pacote de iniciantes. Você gostaria de abrir? Abrir e pacote de iniciantes aberto com sucesso. Parabéns, anfitrião. Você obteve o painel de atributos pessoais. Pontos de atributo, 100. Parabéns, anfitrião. Você obteve o coração puro da espada. Painel de atributos pessoais. Exibe de forma abrangente os estados do anfitrião em todos os aspectos. Pontos de atributo. Grande tesouro que pode ser usado para melhorar vários atributos. O coração puro da espada ajuda como se fosse divino durante o treinamento da espada. Não teme ilusões e encantamentos do mundo. Recompensa de nível D sendo distribuída. Anfitrião, por favor, verifique. Sistema abriu o painel de atributos pessoais. Anfitrião de nível D, por favor, olhe para a tela grande. Anfitrião, seu cultivo é do tipo mortal versão 901. Pode adicionar pontos para o próximo nível. Registro de Linchuan. Pontos de atributo, 100. Constituição, 17. Mortal comum é 10. Pode adicionar pontos de constituição até 100, resultando em 50 de espírito. O humano comum é 10. Pode adicionar pontos de espírito para alcançar 100 e ocorrer uma transformação qualitativa. Talento puro de espada nível 1. Explosão de sangue 0-100. Pode adicionar pontos para o nível de asas inferiores. Explosão de sangue de nível terrestre.
Pode absorver a cultivação de 150.000 dos derrotados, uma visão geral. De uma parte, você decide primeiro aumentar sua cultivação e constituição. Aumentar a capacidade de sobrevivência. Sistema adiciona 10 pontos à cultivação. O restante é adicionado totalmente à constituição. Adição de pontos do sistema concluída. Nível atual de cultivação, limite de Linchuan 0,200. Constituição atual, 107. A constituição do anfitrião ultrapassa 100, causando uma transformação qualitativa. Parabéns, anfitrião, por obter pele de ferro e ossos de cobre. Este é um dançarino de nível 1. É essa a energia espiritual que só pode ser controlada no limite de Linchuan? Um pensamento surge. Uma esfera de energia espiritual emerge do Dantian. Você pensou que seu avanço passaria por dificuldades e obstáculos, mas não esperava que fosse tão fácil. Apenas precisava adicionar pontos. O poder das coisas do mundo. Você gira o pulso. A energia espiritual que antes era dócil se transforma em uma longa linha. Ele atacou violentamente a parede de aço. Apenas se ouviu um estrondo ensurdecedor. A energia espiritual se fragmentou como de costume. No entanto, a parede permaneceu ilesa. A tela semi-transparente que fluía sobre ela conseguia bloquear seu ataque. De fato, o portão do céu possui um grande arranjo de defesa. Caso contrário, apenas com o material de aço, não seria possível permanecer aqui por tanto tempo. Enquanto falava, você deu um soco forte na área de liga ao lado. O som que veio não era o de carne e metal colidindo, mas sim o estridente som de metais se chocando. É isso que se chama de pele de ferro e ossos de cobre? Você olhou para baixo. No local onde a liga frequentemente colidia, apareceu uma ferida de cor cinza azulada. Com o passar do tempo, essa cor de ferro rapidamente desapareceu, retornando à sua coloração pálida. Você pode sentir. Agora, armas de nível abaixo da terra já não podem causar impacto em você. Mas estando na fronteira, o mínimo é uma arma de nível C. A sua ameaça ainda é muito grande. No entanto, agora você é muito mais forte do que quando entrou aqui pela primeira vez. Você já se tornou muito poderoso. Embora ainda esteja no nível mais baixo, você já possui uma certa força própria. Você então, de forma abrangente, após se familiarizar com as mudanças em seu cultivo e constituição, finalmente empurrou a porta e saiu. Nesse momento, uma voz curiosa soou ao seu lado. O recém-chegado, você escolheu lutar sozinho. Escolheu Chan. Você, subconscientemente, olhou ao redor em busca de Sujin, da área de conquistas. Mas não viu ninguém. Não procure mais. Esta é a transmissão de Lin Li. Você entrou no reino Linguan há pouco tempo. Não é normal também. Eu vou te ensinar. Com a explicação cuidadosa dessa pessoa, você rapidamente dominou a técnica de transmissão de poder espiritual. Você seguiu a energia espiritual dessa pessoa, que era muito intensa. Logo, você descobriu sua localização. Você é o guardião da Zona Sul 22. Sim, meu nome é Wu Shangxin. Mas eu sou diferente de você. Eu não estou sozinho. Meus 4 companheiros saíram para caçar monstros. Eu fico responsável por ficar na retaguarda. A equipe de guarda é responsável pela área. Ah, então é assim. Deixar uma pessoa para vigiar. Os outros 4 vão matar demônios para ganhar mérito. Isso realmente tem suas vantagens em ter uma equipe. Aliás, a Liu Shui ao seu lado é bem forte. Ela também acabou de entrar na dimensão espiritual. Ele ao meu lado não é da área 35 do Sul? Você é um pouco intenso. Espere eu trazer a transmissão de energia espiritual dele. Depois que alguém hesitou por um momento, um som claro, um som agradável ressoou ao seu lado. Irmã Su, eu sou Liu Shui. Não esperava que você também tivesse entrado na dimensão espiritual. Impressionante, você de repente não quer falar. Deixe eu interromper, já são 6 horas. Depois das 6 horas é o pico de ataque dos demônios. Vocês precisam se preparar bem. Vamos parar de conversar por agora. Se vocês dois querem conversar, a transmissão de energia espiritual é suficiente. Sem a forma de leque, a transmissão de energia espiritual foi cortada. Naturalmente, não vou procurar a Liu Shui, essa tagarela. No meio da noite, sangrando, você veio até mim. Sujin, esta é a minha transmissão de poder espiritual. Anote o caminho. Se precisar fazer uma ligação, venha me procurar. Pensando bem, você ainda respondeu. Afinal, você agora está sozinho. Mas no interior, não é que não haja pessoas que você se importa. Lembrando que os caçadores de demônios estão prontos. Neste momento, você, que está na sala de guarda, precisa sair, para se posicionar no topo da muralha. Tornar-se outra linha sobre a muralha de ferro. Muralha de carne e sangue. De repente, várias luzes brilhantes ao redor, surgindo abruptamente das extremidades da muralha, saltando rapidamente para o topo da muralha. Eles são os guardiões celestiais. Os melhores guerreiros, além do comandante e do general.
protegendo os 10 lugares mais perigosos das zonas norte e sul, com um poder imensamente forte. No entanto, neste momento, você não tem tempo para se preocupar com a força do vento, a caminhada dos poderosos do vazio, porque algumas dezenas de milhas à frente do portão celestial, não se sabe quando, mas uma densa névoa negra já se acumulou. A lua cheia está alta no céu. A luz da lua é gelada. Através deste único toque de frescor, você pode até ver centenas, milhares e milhões de grandes demônios. Eles estão mostrando suas garras e dançando, vindo com um uivo. No seu rosto que antes estava sem expressão, gradualmente apareceu uma expressão séria. A liga metálica em suas mãos também se apertou involuntariamente neste momento crucial. Na sala de monitoramento, dezenas de demônios de areia estão fixamente olhando para a tela grande à sua frente. A imagem à frente é composta por 100 pequenas imagens. Cada imagem representa uma área de patrulha. Neste momento, 10 áreas de patrulha estão marcadas com um círculo vermelho. Vocês veem essas pessoas sentadas nas cadeiras, apontando para 8 das imagens marcadas. Todos olham para lá. Os demônios de areia mostrados acima, sem dúvida, não estão mostrando músculos e ossos. Suas pernas tremem. Alguns até ficam tão assustados que desabam no chão. Felizmente, vários demônios de areia, ao ver isso, imediatamente mostraram uma expressão de alívio no rosto. Quando vocês chegaram, não estavam muito melhores. A pessoa na cadeira fez uma reclamação. Em seguida, apontou para 2 imagens marcadas com um círculo vermelho. Essas 2 imagens. Uma é uma pessoa segurando uma lança de liga metálica com uma mão. A outra mão segura uma folha do tempo ensanguentada. A outra é uma pessoa empunhando uma espada longa. Seu corpo está ereto. Ele observa com expressão séria as pessoas abaixo da muralha. Um vento forte começa a soprar. Ele agita seu cabelo um pouco mais longo. Faz você parecer como um espadachim pronto para um primeiro encontro. Ele é tão elegante e bonito, esse cara. Sempre parece que ele está tentando se exibir forçadamente. Ele já está se esforçando para aguentar antes mesmo de os demônios chegarem. Só não sei se, quando os demônios atacarem, ele vai se mijar. Com o que você disse, já consigo imaginar a cena. Que tal fazermos uma aposta? Eu aposto que ele vai gritar pedindo socorro mais tarde. Em breve, a aposta na sala de monitoramento sobre matar demônios se desfaz. Porque ninguém acredita que você tenha coragem de enfrentar os demônios em batalha. Eles, como os mais velhos aqui, já viram muitos caçadores de demônios, incluindo aqueles que são figuras proeminentes atualmente. Na primeira vez que vieram aqui, também estavam em uma fuga desastrosa. Portanto, eles não têm motivos para acreditar que um desejo de alguém que acabou de chegar ao céu e não tem habilidades possa quebrar as tradições estabelecidas aqui. 3 minutos depois, o exército demoníaco estava à beira da cidade. Eles pareciam ter um plano estratégico definido, e logo ao chegar, formaram suas fileiras, atacando diferentes áreas de defesa. Um demônio alado foi o primeiro a saltar sobre a muralha, e gritou: "Morra, humanos malditos!" Assim que o dragão alado saltou sobre a muralha, ele abriu suas garras e iniciou o ataque, sem lhe dar tempo para reagir. À medida que a distância entre os dois diminuía, o rosto do dragão alado mostrava desdém. Se estivesse enfrentando humanos armados com lanças, bastões e outras armas de ataque à distância, ele ainda tem um pouco de medo. Mas a pessoa da raça humana à sua frente está realmente tentando impedi-lo com uma espada longa. É simplesmente um ato de suicídio. Um dragão sorriu de forma feroz. Ele já imaginou você sendo pego por suas 2 mãos. Uma cena quase completa. Mas no momento seguinte, ele percebeu que você se moveu. A velocidade era tão rápida que era até 2 pontos mais rápida do que em seu auge. Em apenas 2 segundos, você já havia se afastado do alcance de seu ataque. O olhar do dragão alado tremeu. Ele estava prestes a se retirar, mas a inércia de seu enorme corpo o impediu de mudar de direção. Só pode avançar em grandes feitos. E foi nesse momento. Você passou ao meu lado. A mão levantou a espada e acabou com a vida deste pterossauro. Como isso é possível? Nesse momento, este pterossauro não conseguia entender. Por que essa raça humana não os teme? A raça demoníaca ainda consegue ficar tão calma. Esta estrela realmente não é comum. Do outro lado, enquanto Xie Shan combatava demônios na muralha, ele também prestava atenção nas condições de cada área de patrulha. Ao ver que você não estava em pânico como os outros novatos, desesperados, mas, em vez disso, estava calmo e cortou o pterossauro. Um olhar de choque passou pelo seu rosto. O velho Xie estava novamente se aproveitando do espelho de observação do mar. Então você está se aproveitando por aí, certo? O que você quer dizer com se aproveitar? Eu chamo isso de cortar de forma justa. Xie Shan respondeu, com a espada longa em mãos. Em um instante, um demônio caiu no chão. Uau, que estilo! Sala de monitoramento.
A pessoa sentada na cadeira de repente bateu na mesa e se levantou. Um barulho tão grande atraiu novamente as pessoas ao redor. Através da tela, eles viram novamente. O vento ainda soprava reto sobre a muralha. O rosto com aparência juvenil estava cheio de determinação, sem um pingo de medo. Esta cena era como antes. Mas a diferença era: ao seu lado havia um enorme pterossauro. A grande diferença entre a criatura mágica e a pessoa magra criou um grande contraste neste momento. Este cara usou apenas um golpe. Esse cara é humano? Como ele conseguiu fazer isso? Resolver um pterossauro com um único golpe. Mesmo um pterossauro de nível comum, seu poder não é muito inferior ao de um forte no reino Linguan. Como ele poderia? Eu quero ver a reprise da estreia. Este novato tem talento. As pessoas na sala de monitoramento estavam em volta da tela grande, assistindo. Reprise da estreia. Quando eles te viram se mover rapidamente, o processo de sacar a espada e matar o pterossauro, todos ficaram em silêncio. Porque este índio é perfeito demais. Um corte tão fluido e natural. Um dragão e um pterossauro são dignos de serem chamados de nível de livro didático. O mais importante é que sua mentalidade é muito forte, enfrentando os demônios com calma, analisando, evitando e até contra-atacando. Cada passo estava exatamente no ponto crucial. Qualquer erro, por menor que seja, tornaria impossível ser tão perfeito. Você ainda é um novato que acabou de chegar. Tomar essa atitude é digno de ser chamado de mistério do gênio. Infelizmente, acabei de olhar os dados dele. Apenas um talentoso apressado. Alguém suspirou. Não há como. O dançarino está destinado a ser um arco crescente. Se seu talento fosse um pouco mais forte, talvez ele fosse o próximo a ter uma cintura fina. Não é impossível. Afinal, seu talento é muito baixo. Todos suspiraram. Caramba, esse cara realmente desceu do muro? Como ele se atreve? Este é um rugido que despertou a todos. Todos levantaram a cabeça de repente. Viu-se que antes estava em cima da muralha. Não se sabe quando já havia pulado da muralha. Droga, Optimus, vá lá e dê apoio. Se esse cara morrer, eu vou me sentir mal. Me chame de Optimus, não me chame de trabalho duro, ok? O homem com o bastão fez um barulho, mas logo desapareceu na sala de monitoramento. Jin. O anfitrião matou um dragão de nível comum. Ganhou um ponto de atributo. O sistema notificou. Os olhos da meio-demoníaco na muralha brilharam de repente, enquanto a espada de liga metálica balançava. Mais um membro da raça demoníaca foi morto. Jin. O anfitrião matou um lobo demoníaco de nível comum. Ganhou um ponto de atributo. O sistema notificou. Respirou fundo. Saltou novamente. E caiu pesadamente sobre a cabeça de mais um membro da raça demoníaca. Este é um esqueleto demoníaco de nível comum. A característica é a forma de um esqueleto humano. O corpo é duro. Ataques de armas de nível terrestre ou inferior são ineficazes contra ele. É importante notar que deves eliminar fêmeas e outras criaturas demoníacas. É necessário destruir o núcleo demoníaco dentro do seu crânio, com movimentos extremamente rápidos, não levando em conta este esqueleto demoníaco. A espada longa Antidegen já havia penetrado seu crânio. Quebrou a caixa demoníaca. O anfitrião Jin eliminou um esqueleto demoníaco de nível comum, obtido o atributo típico 1. O rei esqueleto demoníaco saltou novamente. Chegou até outra criatura demoníaca. A espada longa subiu e desceu, levando mais uma vida. À medida que você continua pulando para baixo, continuamente eliminando as criaturas demoníacas. Esta cena também foi notada pelos caçadores de demônios da muralha. Uau! Quem é esse que está tão ocupado? Irmã Su, o que você está tentando fazer? O atento Xie Shan viu esta cena. Sua expressão mudou drasticamente. O inimigo eliminar um dragão alado já não é uma tarefa simples. Mas ele não esperava que você se atrevesse a atacar ativamente na muralha sob a lua. Isso é algo que apenas os grandes poderiam fazer nas extremidades da muralha. Uma ação que apenas os poderosos se atreveriam a realizar. Como você se atreve? Aquela é a irmã Su, com uma arma em cada mão. E Liu Shu mordendo um pirulito. Acabou de pegar uma perna de frango demoníaca. Então viu esta cena surpreendente. No começo, ele achou que estava vendo errado. Ele até esfregou os olhos. Mas quando viu a espada manchada de sangue, sob a luz da lua, uma espada longa de liga brilhante, ele ficou paralisado porque, além de você, ele ainda não tinha visto ninguém usando uma espada. Ele estava no portão do céu. E essa pessoa estava ao seu lado. Ou seja, essa pessoa só poderia ser você. Não é possível. Você é tão corajoso? Sozinho, com uma espada, pisando e cortando demônios. Como se fosse um imortal espadachim. Seus passos eram tão leves como se flutuassem sobre as águas da primavera. E Liu Shu olhava para essa cena, bela e caótica. É impossível descrever como me sinto neste momento. Ao mesmo tempo, muitos olhares também se voltaram para cima da muralha.
Mas neste momento, você não pensou nisso. O que você está fazendo não é uma busca pela morte, mas é o resultado de uma cuidadosa consideração. Você possui uma resistência de ferro e bronze. Em um curto período, você enfrentou esses demônios de forma direta, e não saiu perdendo. Além disso, após a transformação do seu corpo, suas capacidades em várias áreas do corpo aumentaram significativamente. Velocidade e resistência e reflexos são muito melhores do que os desses demônios. Esta também é uma de suas grandes habilidades. Claro, o mais importante é querer ganhar mais pontos de atributos. Você puxou a espada de liga metálica da cabeça do lobo demoníaco sob seus pés. Você ganhou mais um ponto de atributo. Neste momento, você já havia chegado à posição de meio demonio na muralha. Você não parou e continuou a atacar. Os humanos, de alguma forma, ousaram atacar. Eles realmente não sabem o que é a morte. Nesse momento, uma brisa perfumada de Xia Fangu chegou. E logo depois, você, que estava sobre a cabeça do esqueleto demoníaco, foi envolvido por uma nuvem de névoa rosa. O problema é que é a tribo das raposas demoníacas. Eles são os melhores em ilusões. Sujin Wei. Uma pessoa na sala de monitoramento notou essa cena. Imediatamente exclamou. Os outros também não pareciam muito bem. A sala de monitoramento estava em completo silêncio. O som da queda era audível. Cada um dos demônios da areia tinha uma expressão pesada. Ninguém acredita que você consiga escapar das garras da raposa demoníaca. Por que você é tão impulsivo? Xie Changkong suspirou levemente. Ele desviou o olhar e não prestou mais atenção. Afinal, dentro do céu, ainda não há mortais ou até mesmo dançarinos do reino espiritual. Fadas que escaparam das raposas demoníacas do reino espiritual. Embora você tenha um bom caráter, desta vez, você foi alvo da raposa demoníaca. Xie Changkong também não acredita que você consiga sobreviver. Sujin, você não vai se machucar, vai? A área de patrulha de Liu Shui está bem ao seu lado. Ele, naturalmente, também percebeu esse problema. Ele realmente queria te ajudar. Mas agora você está em um lugar, que é a metade da parede de aço. A essa distância, ele, um mero cultivador do reino Linshuan, não consegue chegar lá. Ele também entende que agora ele não é rival para matar demônios no reino Linshuan. Sujin, eu espero que você sobreviva. E Liu Shui soltou um suspiro, com as duas mãos segurando a arma, concentrado em matar demônios. A maioria das pessoas neste momento está focada na tribo demoníaca à sua frente, ou presa em uma ilusão. Mas ninguém percebeu este momento. A lança de Liu Shui, que não come lanches, é tão poderosa quanto um dragão. Um golpe e uma estocada, flechas de sangue voam. No entanto, ele não olhou mais para você. Nesse momento, um som de espada ressoou, como um canto longo e melodioso, através do portão do céu. Em seguida, uma lâmina de espada de mais de 10 metros apareceu repentinamente do céu. A lâmina da espada é vitoriosa, como uma estrela cadente cruzando o céu, iluminando várias áreas de patrulha. Eu sabia que acima da muralha da cidade, Liu Shui sorriu levemente. Cada vez que a lâmina da espada brilhava e desaparecia, ele virou a cabeça e pegou um pacote de petiscos. Viu Guan Hong. Quando esse cara quebrou o limite do reino Linshuan. Do outro lado, Xie Changkong também soltou um suspiro de alívio. Uau, ele é muito foda. Aquilo é o rei das espadas. Eu nunca vi ninguém usar isso antes. O rei das espadas apareceu na região central do portão do céu. Mas olhando para o comprimento da energia espiritual, ele é apenas do reino Linguan. Interessante, debaixo da muralha da área de Lane. Uma mulher vestida de competidora lançou um olhar para o meio demoníaco na muralha, mas rapidamente desviou o olhar. Mas a espada longa que ele segurava firmemente estava tremendo incontrolavelmente neste momento. Os outros não perceberam, mas ele sabia que, no momento em que o rei das espadas apareceu, sua espada comum parecia querer se libertar de suas amarras, correndo em direção àquela pessoa. Você não sabe que a espada que você usou antes. Quanta agitação foi causada na porta do céu. Você apenas acha que a raposa demoníaca à sua frente é realmente muito nojenta. Então, não conseguiu evitar de lhe causar dor. Afinal, você possui um coração de espada puro. Não será afetado pela ilusão de forma alguma. O que você vê não é uma fantasia mágica, mas apenas uma raposa demoníaca de aparência feia, fazendo poses e gestos. O anfitrião Beadin, matando a raposa demoníaca de Linguanjing para obter pedras de pontos de atributo. Apenas os seres humanos e os demônios dão um atributo. Linguanjing multiplicou por 10. Ao ver essa diferença, você quase deseja caçar exclusivamente Linguanjing. Demônios de nível. Mas agora não é hora de ser exigente. Dando um salto e aterrissando com firmeza em cima do próximo demônio. Assim, você continuou a cortar demônios pelo caminho.
Você rapidamente chegou à base da muralha da cidade. Neste momento, a tribo de monstros dentro da área do Distrito Sul 23. Restam apenas 13. 5 raposas demoníacas do reino Lin Xuan. E 8 bestas demoníacas comuns de contra-ataque. Isso para um homem com um coração de espada gigante que não teme ilusões. É como um banquete de pontos de atributos. Mas em apenas 10 minutos, você já resolveu esses monstros. E então, ao voltar para a área de patrulha, um jovem segurando um bastão estava quietamente em pé do seu lado, do lado de fora da sala de assistente. Quando o homem viu que você realmente tinha uma opinião forte, você respondeu quem ele era. Não mudo meu nome nem meu sobrenome. Meu sobrenome é Qin, meu nome é Tianzu. Você pode me chamar de Velho Qin, ou pode me chamar de Tianzu, mas não me chame pelo meu nome completo, ok? Qin Tianzu disse com uma expressão séria. Tem algo que você precisa perguntar? Nada, só vim dar uma olhada e me familiarizar. Quem sabe no futuro teremos a oportunidade de nos encontrar novamente. Eu sou da sala de monitoramento do Departamento de Logística, principalmente responsável por fornecer apoio a todas as áreas de patrulha. Optimus Prime terminou de falar e se virou para ir embora. Após a partida de Optimus Prime, você ficou de guarda na muralha por um tempo, confirmando que não havia demônios. Você só então voltou ao assistente. O sistema abriu o painel de atributos. Jin. O anfitrião, por favor, olhe para a tela grande. O anfitrião Sudin está no nível inicial do reino Lin Xuan, versão 702. Pode adicionar pontos de atributos, 234 em resistência e 107 em corpo de ferro e osso de cobre. Espírito 50. Talento, coração de espada puro, nível 1, explosão de sangue 100. O sistema adicionou 200 pontos de cultivo. O restante foi adicionado totalmente à resistência. As pessoas na fronteira sempre escolhem priorizar o fortalecimento de seu poder. A adição de pontos foi concluída. O nível atual de cultivo é o início do reino Loshan, 0500. A resistência atual é 141. Detectado que o anfitrião entrou no reino Loshan, a resistência aumentou. A resistência atual é 235, e o atributo físico já alcançou 200. Ocorreu uma mudança qualitativa. Parabéns, anfitrião, você obteve o corpo de prata. O corpo de prata pode imunizar contra danos de nível C. Não inclui danos de armas de nível C ou inferior. Uma névoa branca envolveu. Lentamente, o seu corpo está sendo fortalecido. A intenção se dissipa e você fecha o punho abruptamente. Acima do seu punho, forma-se uma membrana protetora prateada e semi-translúcida. Através dessa membrana protetora, ainda é possível ver claramente sua pele clara. Veias juvenis. Quando você solta o punho, aquela membrana protetora prateada e semi-translúcida desaparece em um instante. O corpo de ossos prateados é realmente mais forte que o de metal e cobre. Você então se familiariza com as mudanças do seu corpo. Você não estava errado. Esta quebra de limite físico aumentou sua velocidade e atributos de resistência consideravelmente. No entanto, o que te deixa confuso é que a quebra de cultivo, além de aumentar bastante a energia espiritual, não trouxe mudanças significativas. O que está acontecendo com o sistema? Você pergunta. O sistema explica. Essa divisão de níveis é uma criação da humanidade há centenas de milhares de anos. Não é exclusiva dos seres demoníacos. Na época, havia uma montanha estranha no território humano. Chamava-se Montanha do Céu Absoluto. Era íngreme e difícil de escalar. Aqueles que guardavam e subiam esta montanha construíram um andar no topo. Chamava-se Andar de Lu, que era mais alto que a montanha. E apenas aqueles que alcançassem o segundo nível de cultivo podiam escalar esta montanha. Com o passar do tempo, Lu se tornou um local de espera para o segundo nível de cultivo, comparável aos dançarinos de nível 2 de agora. A mudança mais evidente era o aumento da constituição. Você perguntou. Sendo assim, o espelho do mar para os dançarinos de nível 3 é o aumento da visão para o anfitrião. O principal aumento é o objetivo. Na verdade, após a quebra de nível, tanto a constituição quanto o espírito se elevariam. Li Venin deu uma olhada. Atributo espiritual. Agora aumentou de guerreiro anterior para 80. Em menos de um dia, o cultivo quebrou 2 níveis consecutivos. A constituição passou por 2 transformações. Todos os aspectos foram fortalecidos. Tudo estava se desenvolvendo na direção certa. No entanto, você também se sentia um pouco impotente. Com o cultivo absorvido através do sangue do talento, você não sentiu nada disso. Nesse momento, um som de batida na porta interrompeu você. Olá, irmã Su. Eu sou Liu Yao Shui Shui, a vice-capitã da equipe Luosha. Você abre a porta. As mulheres de dentro e de fora ficam surpresas ao te ver. Seus olhares claramente ficaram confusos por um momento. Mas, após um momento, seus olhos foram novamente preenchidos com uma forte surpresa.
Você agora já alcançou o nível 2 do espelho da montanha dançante. Shui Shui já havia verificado seus dados anteriormente. Os dados mostravam que você nem mesmo era o nível 1 do espelho Linguan. Ele também investigou sua situação em Bashun. Descobriu que você tem uma base sólida e que você é diligente nos estudos. Isso era uma habilidade da qual Bashun se orgulhava. Mas o talento despertado era muito fraco. Era apenas um nível de linhagem muito baixo. Essa situação continuou até a distribuição dos assistentes. No entanto, durante o ataque da raça demoníaca, o cultivo que você demonstrou foi o do poço de Linshuan. Com sua base, romper esse nível era compreensível, mas ele não esperava. Você acabou de romper o reino Linguan há pouco tempo. Em seguida, você rompeu o reino Loushan. Em menos de meio-dia, você rompeu 2 reinos consecutivamente. Isso, olhando ao redor. Todo dragão fruto é uma existência rara como penas de fênix. Mas você, à minha frente, está realmente diante dele. Faz com que ele não possa deixar de acreditar na sua velocidade de cultivo tão rápida. É realmente um talento extraordinário. O efeito que o relatório de sangue pode alcançar. Irmã Su, você não despertou novamente, não é? O talento é a coexistência de 2 talentos, um talento duplo. Shui Shui pensou e repensou. E só conseguiu pensar em uma possibilidade. Embora talentos duplos sejam raros. Mas não é que não existam. O capitão é você. Não há nenhum talento duplo. No entanto, as palavras de Shui Shui abriram sua mente. E o relatório de sangue é bastante limitado. Só pode absorver cultivo. Mas se subir para o nível S, no nível SS, não seria possível absorver talentos? Esse cara não admite. Parece que está bem próximo do que eu pensei. Esse cara é realmente um portador de talento duplo. Shui Shui viu que você não estava falando. Isso fortaleceu ainda mais seu julgamento interior. É assim. Eu vim aqui para te convidar a se juntar ao nosso time de caçadores de demônios. Membros do time de caçadores de demônios. Modo de formação de equipe iniciado por conta própria. Mesmo que você escolha lutar sozinho, isso não afetará. Esta é uma introdução ao nosso time. Você pode dar uma olhada primeiro. Não precisa se apressar em aceitar. Há um mês até que vocês recebam a missão de caçar. Ainda temos um mês. Desde que você me deu uma resposta nesse período, está bom. Shui Shui te entregou um pequeno livreto. Você pensou por um momento e acabou aceitando. Pergunte quem é o Jin Hai do time. Shui. Shui olhou inconscientemente para a condecoração em seu dedo. Lembreze de Chan. Jin Hai é membro do time Yumin. O capitão é Tang Zhen, que veio depois. Yu Fenjing, que é o dançarino do oeste extremo. Essa pessoa não é simples. Chan é considerado por ele como algo garantido. Você deve ter cuidado. Mas nós, os Rakshasas, não temos medo dele. Shui Shui piscou. Deixe-me te informar mais. Alcançar o talento Yu Fenjingou pode ser usado como codinome. Por exemplo, Tang Zhen. Seu talento é a liderança posterior. E também graduados de academias militares. Você está demonstrando que não quer falar neste momento. E quanto a mim? Também sou um estudante universitário, com um sorriso nos olhos como Shui Shui. No momento seguinte, me transformei em um feixe de luz verde, voando para o céu noturno. O Júnior deve ter cuidado para não esquecer que você está no portão do céu. Tang Zhen não se atreve a fazer nada com você. Mas a missão de campo em um mês será diferente. A voz de Shui Shui chegou até mim. Você não respondeu. Com uma expressão neutra, você fechou a porta. Encostado na cama com lençóis trocados. Você tirou o folheto que Shui Shui te deu. A capa do folheto é bem simples. Tem apenas as palavras Equipe Haskell, mas é decorada com muitos padrões rosa. Parece ter um toque bem feminino. Virei a primeira página. É uma introdução ao líder da equipe Haskell. Não há imagens nela. Nem mesmo qualquer decoração. Apenas algumas linhas curtas. O nome do capitão das plantas é Menwei. Seu nível é o de um dançarino no pico do domínio do vento, no extremo oeste. Talento nível A. Espadachim nível B, mestre da espada divina. Portador de dupla habilidade veio aqui para matar demônios. O que ele está buscando? Você não entende muito bem, mas acabou entendendo. Porque Shui Shui disse que o time deles não teme o time de Tang Zhen, o talento do líder deles. Além disso, o cultivo do espelho do vento. O poder de combate desse demônio do sul supera em muito de dançarinos do mesmo nível. Não é um lunático de experiência em combate. Talvez até consiga enfrentar mais combates. Uma existência invencível no mesmo nível. Como poderia temer pessoas do mesmo nível? Continue virando a página. A próxima página é o alerta de Shui Shui. Decoração do cinto do sul. O enfeite extravagante vem com uma foto de rosto grande. O cultivo dele é no início do espelho do vento. Talento da família e demônio salgueiro. Os 2 membros seguintes da equipe também. São do espelho do mar. Mas todas são mulheres. Pelo que Shui Shui disse.
Um mês depois, é necessário aceitar uma missão externa. Embora possa ser muito perigoso, mas essa também é uma oportunidade de ganhar pontos de atributo. O monge Xiaosi apontou para o painel de méritos de Chan. O número 234 apareceu em cima. O método de cálculo de méritos aqui é igual aos pontos de atributos do sistema. No entanto, 234 pontos de mérito são muito poucos. Você planeja trocar mais alguns. Ir ao departamento de logística para trocar por uma técnica de espada. Técnicas de espada são um tipo de arma. O nível é igual ao nível de talento da arma. Você praticou isso na escola antes. Todas eram armas de contra-ataque de baixo nível. Tem um pouco de poder de ataque. Mas para os seres demoníacos, ainda não é o suficiente para cortar. Afinal, apenas armas de alto nível podem aproveitar a vantagem do cultivo. O tempo passa rapidamente. Um mês passou silenciosamente. Durante esse período, você se dedicou totalmente aos demônios de areia e à defesa da cidade. Os pontos de atributos que você ganhou não foram usados à toa. Você apenas gastou 2.000 pontos de mérito. Trocou por uma compreensão. Com o apoio do coração puro da espada, você rapidamente o treinou até o nível máximo de proficiência. Alcançou o nível mais verdadeiro. Um mês se passou e sua base já estava solidificada. Amanhã será o momento de aceitar a missão. Também é hora de aumentar sua própria força. O sistema adicionou 409 pontos de cultivo. A adição de pontos completou o nível atual de cultivo. O caminho de observar o mar começou em 705.000. Com o som do aviso do sistema, você subiu com sucesso para o nível 3 de dançarino e entrou no domínio de observar o mar. Objetivo: tornou-se a mudança mais significativa deste domínio. Agora você pode até detectar claramente as pequenas partículas de poeira ao seu redor. E ainda pode mudar a distância de visão à vontade, ampliando ou reduzindo os objetos à sua frente. E, desde que você se esforce ao máximo, pode também travar sua visão e deduzir parte da trajetória dos objetos. Além disso, seu armazenamento de poder espiritual e constituição e sua mente também aumentaram em certo grau, com o espelho de observar o mar, desde que você compreenda. A essência é suficiente. Não é impossível replicar as armas usadas por outros. O sistema detectou que o anfitrião entrou no espelho de observar o mar. A constituição mental aumentou. A mente atual é 103. A constituição é 260. Atributo mental alcançou 100. Ocorreu uma compressão. Parabéns, anfitrião, você adquiriu memória fotográfica. Memória fotográfica. Como o nome sugere, o que o anfitrião vê e o que ouve se tornará uma fixação. Atributo físico aumentou 240. Pontos alocados concluídos. Sistema atual 500. Atributo físico alcançou 500. Ocorreu uma mudança de qualidade. Parabéns, anfitrião, você adquiriu o Corpo de Ouro. Corpo de Ouro e imunidade nível C. Inclui dano de armas abaixo do nível C. Uma esfera de luz dourada rapidamente envolveu. Em breve, a luz se fundiu ao corpo. Aumentos concluídos. Com um pensamento, uma meia esfera dourada rapidamente apareceu em sua mão. Um escudo protetor transparente. Esta é a vantagem do Corpo de Ouro. Além da defesa passiva, também pode ser ativado com um pensamento. Em comparação com o corpo rígido de condução, parece muito mais humanizado. O custo total de 2 aumentos foi de 649 pontos de atributo. Restam 778 pontos de atributo. Inspirando profundamente, voltou seu olhar para o EG que nunca havia mudado. Sistema de explosão de sangue de talento. A distribuição de pontos de talento para a explosão de sangue foi concluída. O nível atual do talento de explosão de sangue é C, 6.788.000. A explosão de sangue de nível B pode absorver 110.000 de cultivo dos derrotados. E o cultivo absorvido tem uma certa taxa de crítico. A taxa de acerto crítico atual é de 5%. O nível da asa inferior é B. A explosão de sangue pode absorver 11.000 de cultivo dos derrotados. Taxa de acerto crítico 10%. 110.000 parece não ser alto. No entanto, se o número de monstros mortos for suficiente. Além disso, um crítico também pode causar uma explosão de qualidade. Você ainda está razoavelmente satisfeito com isso. Clicou 2 vezes levemente. O número 639 apareceu na interface de mérito. Isso significa que, além de você, na zona de guerra da fronteira leste, existem 638 poderosos acima do nível de observador do mar. Sua força está no máximo em um nível médio. Para se firmar, você ainda precisa continuar se tornando mais forte. Afinal, você não se esqueceu de Yu. A equipe de assassinato Minglai está sempre observando em segredo. Às 6 horas em ponto, o caçador de demônios se posicionou para defender a cidade. Uma melodia familiar começou a tocar. Você subiu na muralha com a espada longa em mãos. Neste momento, a lua cheia brilhava no céu. A terra estava coberta de geada.
Um vento forte começou a soprar. Poeira e areia se espalhavam pelo ar. Era uma noite tranquila, sem nada para fazer. Amanhã, a saída da montanha se aproximava. Então, ele decidiu enfrentar os demônios. A logística da missão foi atribuída a Xia Shankon. Recebeu a aprovação de ele e o Xue. Su Jin respondeu àquele pedido de missão. Ele ficou completamente atordoado. Afinal, ele nunca imaginou que você, com seu excelente caráter, aceitaria aquela missão. Shui Shui ao lado também estava com uma expressão confusa. Ele pensou que, ao chegar aqui tão cedo, conseguiria te encontrar. Mas, para sua surpresa, chegou tarde. E ainda mais inesperado. Foi que você aceitou aquela missão. É bom lembrar que, nos últimos 10 anos, aqueles que aceitaram essa missão, além de um que voltou, todos os outros morreram. Entre eles, alguns passos. Seriam notáveis filhos do céu. No entanto, quando Nan Yao aceitou essa missão, seu próprio cultivo já havia alcançado o caminho da observação do mar, o estágio posterior. Além disso, ele também é um portador de duplo talento. Pode liberar um poder comparável ao de um forte no domínio do vento controlado. Este é Nan Yao. Ele não consegue entender por que aceitou a missão de caçador de monstros. Olhe para um cenário de Loushan. De onde vem a coragem para aceitar essa missão? E a maioria das pessoas ao redor também acha que você aceitar essa missão é impossível voltar vivo. Na muralha, Shui Shui suspira profundamente, com uma expressão grave nunca vista antes. Pensava que, depois de tanto esforço, finalmente tinha encontrado você, que poderia satisfazer todo o time. Mas, inesperadamente, agora enfrenta tal dilema. Shui Shui pergunta ansiosamente ao capitão o que fazer. Capitão, devemos sair para ajudá-lo? Um membro do time, de costas para Shui Shui, pondera meio atordoado. E depois de dar uma resposta, começa a elaborar um plano alternativo. Recrutar novos membros, e ele o Shu. Shui Shui, relutante, continua a questionar o capitão. Realmente vamos desistir? Desde que nós intervenhamos para ajudá-lo, esta missão ainda tem a chance de ser concluída. No entanto, o homem-demônio se virou, com uma expressão fria, e disse com um tom inquestionável que isso é o destino. Quem ainda quer tentar mais uma vez? Acabou de soltar um suspiro. Mas o homem-demônio simplesmente se virou e saiu. Mas ninguém percebeu. O homem-demônio segurava a mão comum, que tremia loucamente naquele momento. E nos olhos, havia uma rara manifestação de medo. Afinal, aquela missão não era algo que um humano pudesse completar. Se não fosse pela sorte, ele também teria morrido. Você atravessou o deserto e chegou ao local sagrado da antiga tumba. Em breve, você chegou a um acampamento de demônios. Sem qualquer movimento desnecessário. Você começou a matar os demônios imediatamente. Apenas 10 minutos depois, você matou o último demônio do acampamento. Com uma única flecha, o anfitrião matou 232 demônios, totalizando 412 pontos de atributo. Você clicou 3 vezes em conquistas. Uma sequência de números 23.020.275 apareceu rapidamente na tela. Este é o progresso da sua missão de exterminar 10.000 criaturas demoníacas. E o mundo que resta. Mini realmente exterminou 20 criaturas demoníacas do nível Linguan? Parece que isso só pode ser contado como uma pessoa. Em seguida, você continua avançando para as profundezas do território demoníaco. Não demorou muito. À frente, apareceu outro acampamento demoníaco, com o poderoso objetivo de observar o mar. Você observa que há cerca de centenas de criaturas demoníacas lá dentro, e as flutuações de poder espiritual ao redor são significativas. É evidente que muitas criaturas demoníacas estão acima do nível Linguan. No entanto, esse nível de criaturas demoníacas não vale nada para você. Seu olhar é frio. Você caminha lentamente em direção ao acampamento, arrastando uma cena ensanguentada. A intenção assassina que emana de você é sem reservas. As criaturas demoníacas sentem a sua presença. Elas saem em massa para atacar. Seus grandes corpos pisam no inferno. A terra treme e as montanhas balançam. A pressão é aterrorizante. Quando veem que o visitante é apenas um frágil humano, o rosto de Chong Yao exibia um sorriso frio e arrogante. Mas eles logo perceberam. Você é simplesmente uma deusa da morte. Uma besta feroz em forma humana. Você irradia luz dourada por todo o corpo. E suporta os ataques deles. Onde quer que vá, os demônios se escondem. Nenhum demônio consegue durar uma rodada contra você. Com cada movimento da espada longa, um demônio certamente cairá. Não demorou muito. Os demônios que antes estavam tão ameaçadores começaram a recuar em desordem. Eles estão todos apavorados com suas mortes. Se alguém estivesse aqui, com certeza ficaria chocado. Com a cena diante deles, ficariam sem palavras. Afinal de contas, nunca houve um humano que pudesse fazer esse grupo feroz, os demônios brutais recuarem.
Voltar é mais importante do que relatar ao mestre. Ao ver que a situação estava ruim, com um comando, eles imediatamente dispersaram e fugiram. Você cravou a espada longa no chão. O vento começou a soprar de repente. O enorme acampamento dos demônios, neste momento, estava coberto de restos de demônios. Com os olhos fechados e a mente concentrada, fluxos de energia sanguínea estão sendo absorvidos dos cadáveres das criaturas ao seu redor para o seu corpo. Esta é a habilidade de absorção de sangue de talento de nível C. Vários minutos se passaram. Parada reversa. Você abre os olhos. Com uma mão, você faz um punho. A energia espiritual de defesa irrompe. Seu nível de habilidade aumentou ligeiramente. Embora o aumento não seja grande, mas esta é a sua primeira vez sentindo verdadeiramente o efeito do talento. O anfitrião Jin matou 352 criaturas e ganhou 802 pontos de atributo. Um aviso do sistema soa. Seus olhos se movem levemente. Em menos de meio-dia, você já conquistou mais de 1.200 atributos. Uma colheita abundante. Se fosse defendendo as muralhas, para obter esse número, você teria que gastar cerca de 10 dias. Caçar criaturas é o caminho mais rápido para obter pontos de atributo. Você recolhe seus pensamentos. Levanta-se com frequência e avança em direção ao lado esquerdo do acampamento das criaturas. Relato ao grande rei. Alguém massacrou nosso acampamento de criaturas. O que? A criatura que estava sentada sobre a pele de tigre se levanta batendo na mesa. Todo o meu acampamento tremeu como se estivesse em um terremoto. Você tem certeza de que não se enganou? Os fracos humanos ousam massacrar meu acampamento de monstros. A raposa demoníaca ajoelhada no chão. Tremendo de medo, ele estourou um gravador. A imagem se desenrolou quando viu aquela figura banhada em luz dourada, enfrentando os ataques dos poderosos monstros. Deus bloqueia, mata Deus. Buda bloqueia, mata Buda. Ao matar os monstros à sua frente, dentro do imenso acampamento de monstros, de repente, ecoou uma voz de um vento frio do oeste. Brutalidade extrema. Um poderoso monstro sentiu pela primeira vez em um humano. Sentiu a crueldade. Um corpo extremamente forte, mas em comparação com meu clã dos Touros do Trovão, ainda é bastante inferior. Só por isso, eu, Lei Tian, irei encontrá-lo. Os monstros humanoides do clã dos Touros do Trovão. Nos olhos de Lei Tian, surgiu a cobiça pela morte. Entre os humanos, ele nunca tinha visto um corpo humano ser tão forte assim. Ele determinou. Esta luz dourada que protege seu corpo deve ser um tesouro mágico. Não mande ninguém para discutir. Eu, Lei Tian, sou suficiente para matá-lo instantaneamente. Depois que Lei Tian falou, ele se transformou em uma sombra e desapareceu no acampamento. O caminho de terra aqui avança horizontalmente. Já foram atacados 3 acampamentos de monstros. Um total de 2.132 atributos foi ganho. Sob a influência do talento de nível C, relatório de sangue, seu cultivo também alcançou o nível de observação do mar. No meio do estágio, você também descobriu um segredo do relatório de sangue. Um lugar obscuro e contra a natureza. O guepardo, ao absorver cultivo, também injetará uma parte de sua energia espiritual em seu corpo. Embora não seja muito, mas pode repor um certo consumo de energia espiritual. Você massacra um acampamento. O consumo de energia espiritual é cerca de 80% do que você tem, mas com o apoio do relatório de sangue, você pode reter mais 0,5%. Esse valor não é grande, mas quando o relatório de sangue subir de nível e trazer mais energia espiritual, você não precisará temer o consumo de energia espiritual, e poderá continuar lutando sem fim. Pensando nisso, sua motivação para ganhar pontos de atributo se torna ainda maior. Após uma breve pausa para recuperar suas forças, você chegou ao próximo acampamento da tribo demoníaca. Mas isso não significa que você está perto. Uma figura humana com 2 pernas apareceu. Uma silhueta coberta de pelos negros surgiu. Eu sou o rei Ming Lei Tian da tribo dos Búfalos do Trovão. Sou conhecido por ter um corpo forte. Apenas quero dizer que seu corpo humano não é fraco. Mas você se atreve a competir com a minha tribo dos Búfalos do Trovão? Olhando calmamente, sem esconder nada, o Raiz do Trovão, que possui o cultivo do Espelho do Mar. Ele acenou levemente com a cabeça, ousando aceitar o desafio do Rei Fantasma. Você é muito bom. Os humanos têm mais coragem do que qualquer humano que já vi. É preciso saber que a hierarquia entre os demônios é rigorosa. O Espelho do Mar corresponde à tribo dos demônios de nível supremo. Tribo dos demônios de nível supremo, que historicamente tem jurisdição sobre 10 acampamentos demoníacos. Lei Tian aguardou novamente. Isso significa que os vários acampamentos demoníacos que você deseja, todos estão sob a jurisdição do trono. Pertencem à raça verdadeira. Já que você se atreve a competir, então, vamos seguir as regras do meu clã, os Búfalos do Trovão. Lei Tianin sorriu. Ele tirou 2 pedras que brilhavam em dourado e as jogou no chão.
enquanto a luz dourada piscava. Duas esferas de luz dourada, com 3 metros de largura, apareceram do nada. Meu clã, os Búfalos do Trovão, é conhecido pelo Corpo de Ouro. Essas duas pedras são as pedras de ouro do Corpo de Jade do Mar. Elas contêm a energia do metal dourado. Vamos competir para ver quem consegue ficar aqui mais tempo. O primeiro a sair será o vencedor. Você acena com a cabeça em concordância. Ao ver isso, um sorriso frio passou pelos olhos de Lei Tian. Ele pensou consigo mesmo sobre a tolice da raça humana. Essas duas pedras de jade já foram refinadas por mim. Competir comigo é como buscar a própria morte. Quando eu acabar com você, ainda estará longe de conseguir esse tesouro. 3 noites. Oh, vocês humanos não falam sobre isso. Então, entraremos juntos após 3 segundos. Você acena com a cabeça novamente. 3 segundos depois. Você e Leite entraram simultaneamente na luz dourada. Assim que entrou, o interior foi invadido por uma densa aura de choque, batendo incessantemente. Seu corpo espiritual sob essa pressão, gradualmente se tornava opaco. No entanto, do outro lado, na luz dourada, apenas algumas faíscas de energia dourada circulavam. Cerca de 15 minutos depois, você segurava uma espada longa. Saía da luz dourada com uma expressão impassível. Você não mentiu. Apenas olhava calmamente ao redor, para a luz dourada onde estava Lei Tian. Raça humana, você perdeu. Dentro da luz dourada, ecoou o rugido extremamente arrogante de Lei Tian. Em seguida, ele rasgou a luz dourada, como se dissesse. Mas no momento em que ele saiu, uma lâmina de espada de 3 a 10 metros de comprimento o atingiu, cortando violentamente em sua enorme cabeça de touro. O rosto de Lei Tian instantaneamente congelou em morte. Ele não conseguiu entender por que essa raça humana levantou um assassino. Neste momento, uma linha de sangue se espalhava do centro da cabeça de Lei Tian para baixo. Em seguida, o sangue como uma flecha dividiu seu corpo de quase 2 metros de altura em 2 metades. Morto como nunca antes. Você soltou uma risada fria. No entanto, neste momento, você também estava um pouco desajeitado. A luz dourada estava turva. Seu rosto estava pálido. Estava ensanguentado, como se não fosse incomum. Mantenha o corpo estável. Só temia que na próxima segunda você fosse cair no chão. Anteriormente, lidando com Lei Tian, usou diretamente a única espada que dominava. As 3 espadas de Fu Yao. A primeira espada desta técnica pode liberar o dobro de seu poder. A terceira espada libera 6 vezes. O segundo golpe explodiu 4 vezes, 6 vezes o poder se derramou. Enquanto eliminava Lei Tian, sua própria energia espiritual também estava à beira da exaustão. Se não fosse pela explosão de sangue, que trouxe uma parte da energia espiritual de Lei Tian, você provavelmente não conseguiria aguentar. Você exalou um suspiro pesado. Atrás da antiga tumba do rio Xipan, um pequeno grupo estava sentado em círculo, desdobrando um mapa para discutir estratégias. A missão do nosso grupo é eliminar o líder deste acampamento de monstros. Vocês entenderam? É muito assustador. Vamos rápido, vamos! Nesse momento, uma voz apavorada chegou. Em seguida, uma pessoa apareceu com uma expressão de desespero. Ele veio correndo, se arrastando. O que está acontecendo? Não há tempo para explicar. Vamos rápido, se demorarmos, estaremos em perigo. A pessoa gritou. Desesperadamente, ele fugiu na direção do portão do céu. Todos, contagiados pelo pânico, apressaram-se a seguir o mapa. Ninguém se importou em se proteger e fugiram até a borda do deserto. A pessoa anterior desabou no chão de repente. O que aconteceu, Chuvei? O que você viu quando foi investigar? Como você ficou tão assustado? Sob a pressão de alguns, Chuvei, com uma expressão de medo, finalmente tirou uma câmera. Olhem vocês mesmos. Uma pessoa pegou a câmera. Havia uma gravação nela. Ele, curioso, clicou para reproduzir. Algumas pessoas se aproximaram. Em menos de 3 segundos, o medo apareceu no rosto de cada um. O que é isso? Deixem-me ver. Vocês estão todos bloqueando minha visão. Não consegui ver nada atrás. Algumas pessoas se afastaram para olhar para a câmera. A imagem mostra um cemitério sombrio e sem luz. A fria lua solitária surgiu. A luz fria iluminou o sangue que formava um rio, como se estivesse em um acampamento demoníaco cercado de sangue. No centro do lago de sangue, há um mar de cadáveres demoníacos empilhados. Neste momento, uma criatura humanoide coberta de sangue está sentado em posição de lótus sobre o mar de cadáveres demoníacos. Incontáveis linhagens estranhas emergem dessas carcaças, como se fossem armadilhas, se dirigindo a ele. Após um momento, a criatura humanoide se levantou lentamente. Ele abriu os braços, de costas para a noite sem fim, como se estivesse recebendo o batismo desse fluxo de sangue, e como se estivesse chamando os espíritos sem fim. A imagem é estranha e divina. Faz com que as pessoas queiram adorá-la.
Todos ficaram em silêncio. Caiu em um profundo silêncio mortal. Mas dentro deles, uma onda colossal se levantava. Não conseguiam se acalmar por muito tempo. Isso é um ser humano? Depois de um longo tempo, alguém quebrou o silêncio. O vice-líder Jin matou o monstro 356 e ganhou 553 pontos de atributo. Um dia depois, já havia exterminado o 13º monstro. O progresso da missão do acampamento superou com sucesso a marca de 4.000. O sistema abriu o painel de atributos pessoais. Cultivo no meio do caminho do mar, 3.000 e 25.000. Pontos de atributo disponíveis, 4.532. Constituição, 548. Corpo profundo. A constituição pode ser aumentada para 3.000, resultando em uma mudança de espírito, 112. Memória fotográfica. A energia mental de Gadi atingiu 500, resultando em um sistema. Talento, coração puro da espada. Explosão de sangue nível C, 6.788,000. Pode resistir a 5G. Nível C, 3 navios de ascensão gradual. Habilidade verdadeira não pode ser resistida. Você disse sem hesitar, cultivo aumentado em 1980 metros. Aumento de pontos concluído para o nível atual de cultivo. Início do domínio do vento, 0-100.000. Uma luz branca piscou. Seu nível de cultivo foi bem sucedido em ultrapassar o nível 4. O seu mestre entrou no reino do vento. Ao alcançar esse nível, você pode andar com o vento, realizando batalhas aéreas para se adaptar à mudança de cultivo. O sistema então encobre a aura do cultivo para o exterior. Ainda é exibido como reino da observação do Mar 7. Você pergunta ao sistema, um pouco frustrado, como os pontos de atributo necessários de repente chegaram a 100.000? 100.000 de atributos. Isso significa que você precisa matar 100.000 bestas demoníacas de nível comum, ou 10.000 bestas demoníacas do reino do espírito do rio, ou 2.000 bestas demoníacas do reino de Lushan. Para o anfitrião, o nível anterior ao reino do vento é o reino do dançarino comum. A partir do reino do espírito divino, você entra em um estado de superanormalidade sem critérios. Por exemplo, o reino do espírito divino. O anfitrião precisa compreender o estado de intenção para poder romper. Este é um processo muito longo. É possível sugerir um estado de intenção? Pode-se sugerir que isso está intimamente relacionado com a visão. Se o anfitrião deseja compreender a sugestão, há duas maneiras. Primeiro, é necessário ter uma arma de alto nível que contenha a sugestão. Segundo, pude ver pessoalmente alguém apresentando sugestões de construção, e compreendi minhas próprias sugestões. O que você quer dizer é que, se essas duas condições não forem atendidas, só resta reunir 100.000 pontos de atributo. Você sabe muito bem que não conseguirá isso em pouco tempo. Uma arma de alto nível que carrega um significado profundo. E não acredita que aquele encontro de espadachins esteja apenas à toa, para manifestar um significado para você. Sim, então vamos fazer isso. Você guarda seus pensamentos e continua em direção ao próximo acampamento da tribo dos demônios. No entanto, após dar alguns passos, você de repente sente um aperto no coração. Apressa-se a se desviar para o lado. Em um instante, uma lança brilhando com a luz do trovão aparece. Ela passa rasgando o ar com uma técnica antiga. Em seguida, uma figura surge rapidamente da densa floresta ao lado. Ela agarra a lança e vem em sua direção com velocidade. A pessoa se move com extrema fluidez, como se tivesse praticado isso centenas de vezes, como se fosse você no Mar Dourado. Esta pessoa é, na verdade, Jin Hai, um dos membros da equipe Yomi. No entanto, o Jin Hai de agora não é mais o Jin Hai da região de Lushan, mas sim, um verdadeiro cultivador do domínio de Guanhai. O forte Sujin pegou algo que meu capitão considerava como garantido. Morra, Jin Hai, algo que o deixou bastante chocado. Seu nível de cultivo é surpreendentemente igual ao dele. Você quebrou para o domínio de Guanhai. Um talento tão impressionante o deixou com medo. Ele queria te matar instantaneamente, mas não esperava que você conseguiria escapar. Ele praticou essa técnica mortal centenas de vezes. É bom saber que nesta rodada não estamos usando uma arma comum de nível C, mas sim, uma aura de assassinato B0 que seu capitão lhe emprestou. A lança do trovão, após um breve momento de atordoamento. Um lutador experiente rapidamente pegou a lança do trovão e continuou em direção ao ataque. Um ataque furioso de trovão. O ventilador de conversa está sobre seu corpo. O passaporte que se formou a partir do seu corpo dourado imediatamente ficou muito mais sombrio. Você recuou imediatamente alguns anos. Sujin, morra! Percebendo sua posição, Jin Hai gritava em meio ao tumulto. O ataque se tornava cada vez mais poderoso. Vocês dois logo trocaram centenas de golpes. O que intrigava Jin Hai era que, embora você estivesse tendo dificuldade em resistir e recuando, você não mostrava sinais de cansaço. Em contraste, ele mesmo
Já havia consumido mais da metade de sua energia espiritual. Continuaram a trocar golpes por mais centenas de vezes. Você ainda estava recuando incessantemente. Mas naquele momento, Jinhai parecia perceber algo. Seu rosto ficou extremamente constrangido. Suji, você ainda me considera um sparring? Já que você percebeu, então você também deve seguir em frente. Assim que as palavras foram ditas, você diante de Jinhai se transformou em uma luz branca, voando rápido, um pouco cansado. A velocidade era tão rápida, que mesmo com os olhos de um monstro do mar, não era possível ver claramente a cena. Quanto tempo se passou? Como você poderia? Não há nada impossível. Sua figura apareceu claramente diante de Jinhai. Jinhai estava prestes a levantar a arma para retaliar, mas percebeu que sua visão de repente se alargou. No momento em que caiu, ele finalmente percebeu. Na verdade, você o havia cortado em 20.000 com uma flecha. Você limpou as manchas de sangue ao redor. Então pegou a arma relâmpago. Vestiu o corpo de Jinhai. Chegou ao próximo acampamento da tribo demoníaca. Até que esses demônios devoraram o corpo de Jinhai até ficar limpo. Não sobrou nem os restos dos ossos. Então você começou a massacre. Jin, o vice-líder, matou o demônio 323. Ganhou 380 pontos de atributo. Sob o poder do Reino do Vento. Em apenas 3 minutos, você resolveu a batalha com facilidade. O acampamento demoníaco à sua frente não é mais suficiente para você agora. Já não é mais um desafio. Você carrega a arma relâmpago nas costas, segurando a espada longa de liga metálica. E se aprofundou ainda mais. Este Imperador Lei Tian, nasceu dentro de uma enorme tenda decorada de forma luxuosa. Lei Shu empurrou com força o registro de batalha sem demônios que estava em seus braços. Quando ele pegou aquele pedaço de placa vermelha quebrada com um cheiro familiar, imediatamente começou a rugir sem parar. O Imperador Demônio, isso é uma gravação da raça humana. Uma gravação de um demônio foi aberta. Nela, você está banhado em luz dourada, mostrando a cena de você matando demônios. Lei Xuan viu essa cena, e sua expressão mudou repentinamente. Nos seus olhos, uma ganância mal disfarçada surgiu. Vocês fiquem de guarda aqui, enquanto eu vou matar esse maldito da raça humana, para vingar meu irmão. Eu já volto. Lei Xuan deixou essa frase, transformou-se em um feixe de luz e desapareceu no acampamento. Neste momento, você já encontrou um novo acampamento de demônios. Este lugar é maior do que qualquer acampamento que você matou antes. A terra deve ser grande. Há pelo menos cerca de 800 demônios aqui, através das flutuações de energia espiritual ao redor. Aqui, o que mais se encontra são os limites de Linshuan e a paisagem de Loushan. O caminho do observador do mar tem pelo menos 3 criaturas. Um acampamento de demônios com tal poder. Mesmo que você seja um herói de ataque, não pode garantir que nenhum demônio escape. Portanto, só podemos matar aqueles 3 demônios do observador do mar primeiro, para ter uma chance. Do outro lado, ele, o Shui e Xia Shankon, armados com lanças, chegaram ao acampamento de demônios onde você estava antes. Desta vez, Xia Shankon e ele, o Shui, vieram para te levar de volta. Mas não imaginavam que você já estava aqui causando massacre. Este acampamento de demônios à frente abriga pelo menos 350 demônios. Essa força não pode ser resistida mesmo no final do caminho do observador do mar. Mas você, um simples Lushan Jin, conseguiria exterminá-los com tal força esmagadora. E isso foi apenas um pouco mais de um mês. Você já cresceu até esse ponto? No próximo momento, uma aura poderosa começou a emanar de ele, o Shui. Ele havia alcançado o nível do observador do mar. Xia Shan consentiu essa aura que pertence exclusivamente ao nível 3 das 5 dedos. A presença de Guanhai não pôde deixar de reconhecer. Em pouco mais de um mês, quebrou os 3 reinos. Isso ainda é uma pessoa? Isso realmente é um talento de nível B? Depois de um tempo, Xia Shankon suspirou com um olhar sombrio. Ele se sentia muito mal por dentro. Afinal, ele percorreu um caminho de mais de 10 anos, e foi superado em apenas um mês. Nesse momento, Xia Shankon olhou para o localizador em sua mão. De repente, viu na tela uma criatura escondida entre as sombras do manto negro. Num instante, seu rosto ficou pálido e ele gritou. Sua voz ainda não havia terminado. Ele, o Shui, então, com uma mão segurando a arma, disparou uma esfera misturada com névoa negra, e disse que poderia vencê-lo. E então saiu correndo atrás. Xia Shankon gritou com raiva para não se apegar à luta. Aquela era a equipe de assassinos da raça demoníaca. Pelo menos, eram do estágio final de Guanhai, e apareciam em grupos. Aqueles gênios de outrora. É justamente por causa da presença deles que não conseguimos completar esta tarefa. Rápido, se não formos logo, será tarde demais. Ele, o Shui, perguntou, e quanto ao Sujin? Xia Shankon respondeu, Sujin,
O sinal já voltou para o Tianguan. Vamos, rápido. Se demorarmos, você nem o verá. Ele e o Shui relaxou o rosto. Seguindo Xie Shankun, recuaram rapidamente. No caminho, Xie Shankun olhou para trás. O local onde estavam antes já estava ocupado por uma multidão de demônios, membros da equipe de assassinato da tribo. Ao ver isso, ele esmagou o localizador que tinha na mão, pensando consigo mesmo: desculpe, e ele e o Shui. Eu te enganei. Sujin na verdade ainda está aqui. Mas a raça humana já perdeu esse gênio. Não podemos perder você, esse prodígio. Eles não são o alvo. A presença do alvo está perseguindo à frente. Muitos membros da equipe de assassinato da tribo demoníaca, em um instante, se esconderam na escuridão, sem deixar vestígios. Neste momento, você está observando uma onda de vermelho. Aproveitando a oportunidade, mate uma criatura solitária. No Monte Lu, os demônios se escondem. Envolto em sangue demoníaco, ele se mistura ao fundo. Muitos demônios no acampamento chamam de tio. Você respondeu enquanto se dirigia ao maior comandante do acampamento. O lobo demônio do espelho do mar se levantou para recebê-lo. Ele pediu que você elaborasse uma estratégia de ataque para a Zona Sul 15. Você precisa matar um círculo antes da chuva e depois atacar. Faça com que ele chame todos os do espelho do mar. Espere até que 3 do espelho do mar entrem. Assim que eles se aproximarem, ataque-os diretamente com 3 lâminas de espada. O anfitrião Jin matou 3 demônios do espelho do mar. Ganhe 300 pontos de atributo. Engane os demônios internos e externos, dizendo que está discutindo estratégias. E faça com que todos os demônios se preparem para levá-lo para fora da fábrica. 800 demônios já estão prontos. Você acenou com a cabeça, satisfeito. Um grupo de demônios cantou em uníssono na sua frente. O som ecoou pelo céu e assustou inúmeras aves na floresta. Todos os demônios, ouçam. Ordene que o alvo, a raça humana, avance rapidamente para o portão celestial. Você disse em voz alta: onde estão os 3 grandes reis, vovô? Um demônio perguntou, confuso. Os 3 reis demônios já foram antes para fora do portão celestial. Em 3 milhas, estamos de olho na situação do inimigo para você. Eu irei acompanhar todos vocês na partida. Vamos nos esforçar para capturar o portão celestial da raça humana hoje. Você pode responder. Assim que suas palavras caíram, os rostos dos demônios mostraram palavras de excitação. A moral dos demônios aumentou muito. Com grande determinação, eles avançaram em direção ao portão celestial. No entanto, você ficou na retaguarda da equipe. Ocasionalmente, você eliminava demônios isolados. Em apenas 10 minutos, você já havia eliminado quase 100 demônios. E aqueles, cheios de fervor, os demônios que só se preocupavam em avançar, não perceberam nem um pouco isso. Meia hora depois, quando o número de demônios foi reduzido pela metade, finalmente, alguns demônios perceberam que algo estava errado. Relatório: vovô. Um grupo de demônios se perdeu, mas não se afastou. Fui eu quem os matou. Depois que você falou, o demônio ainda não tinha reagido. Então foi cortado por sua espada. Essa cena deixou muitos demônios furiosos. Em um instante, os corações dos demônios ficaram em desordem. Eles fugiram em todas as direções. Nesse momento, você também não se preocupou em se disfarçar. Você simplesmente voltou à sua forma original. Levantou a espada para matar os demônios. O que estava sobrecarregado eram apenas os demônios da região de Linquan, da Montanha Lu. Eles definitivamente não eram rivais para você, que possui o espelho do vento. Além disso, você possui a habilidade de anular. Portanto, em menos de 1 hora, você exterminou completamente aquele grupo de demônios. Cerca de 800 correntes de sangue fluíram para dentro de você. Isso aumentou um pouco seu progresso de cultivo. No entanto, em relação aos 100.000 atributos que você precisa para quebrar o espelho, isso parece um pouco insignificante. O anfitrião Jin matou 832 demônios e ganhou 14.320 pontos de atributo. O sistema de explosão de sangue aumentou em 7.322 pontos adicionados com sucesso. O nível atual da explosão de sangue é B, 50.000. A explosão de sangue de nível B pode absorver 11.000 de cultivo dos mortos. E a experiência absorvida tem uma certa taxa de crítico. A taxa de crítico atual é 10. O próximo nível é coletor de sangue. Pode absorver uma experiência do derrotador. E a experiência absorvida tem uma certa taxa de crítico. A taxa é de 20. Além disso, há uma chance de 1 em 1.100.000 de devorar o talento do derrotador. O nível inicial de todos os talentos devorados é 1. Talento de devoração. Você viu esta informação. Embora a chance de devorar seja muito baixa, é apenas 1 em 1.100.000. Mas você sabe que, desde que continue a investir em explosão de sangue, essa chance certamente aumentará. Neste momento, você parece calmo. Sua respiração também se torna pesada. Quase por um bom tempo,
Você finalmente acalmou seu coração agitado. A espada longa varreu. A última cabeça do demônio caiu no chão, espirrando sangue. Refletiu seu rosto jovem e elegante. O rosto de um homem jovem e determinado. O anfitrião Jin matou 862 demônios e ganhou 13.280 pontos de atributo. A longa espada retorna à bainha, aceitando o cultivo que flui incessantemente ao redor. Um leve sorriso apareceu em seu rosto pálido. 10 minutos depois, você absorveu todo o cultivo e deixou este lugar. Você não andou muito. Lei Xuan chegou aqui. Ao ver a cena trágica deste lugar, seus olhos brilhavam com intenção de combate. Ele gritou para o céu: malditos humanos! Vou matar os demônios da minha raça! Eu vou despedaçar você! Ele disse enquanto movia o nariz, seguindo na direção para onde você foi. Mas ele havia caminhado apenas 20 milhas. Sua presença desapareceu. O que está acontecendo? Esse cara percebeu que eu estava o seguindo? Ele tem um espelho de observação do mar. Como ele pode perceber a existência do espelho do vento? Lei Xuan estava cheirando freneticamente. Mas ainda assim, não havia sinal de você. Você está me procurando? Neste momento, você saltou de uma árvore antiga. Humanos, você ousa aparecer diante de mim. Isso é realmente procurar a morte. Este imperador vem com um decreto. Ao ver isso, Lei Xuan imediatamente se transformou em um fluxo cinza e veio em sua direção. Onde você se esquivou, a terra e a madeira voaram. Matar, comer e confundir perdão. Um mundo perigoso prejudica as pessoas. Com uma expressão impassível. Não só não é lento. Tirou 2 pedras da mochila e jogou de lado. O cristal verde do espelho do mar deste imperador. Lei Xuan virou-se abruptamente. Pegou essas 2 pedras, não é? Seu irmão me procurou e me desprezou. Mas não pode me superar. Você, como seu irmão mais velho, deve ter uma força corporal considerável. Eu quero competir com você. Você disse por que este imperador competiria com você. Lei Xuan riu friamente. Eu sou um espelho do mar. Você é um domínio do vento. Há uma grande diferença de nível. Eu não consigo te vencer. Mas tenho certeza de que minha força corporal é definitivamente mais forte que a sua. Um pequeno espelho do mar. Também se atreve a dizer. O corpo do clã Lei Niu deste imperador do domínio do vento não é mais forte que o seu. De onde vem sua confiança? Portanto, como parte da tribo dos poderosos touros do vento e do trovão, você não se atreve a competir comigo? Você está falando besteira. Eu sou da tribo dos touros do trovão amarelo. Como poderia eu me reunir com um corpo tão fraco como o seu? Então vamos competir. Que eu perca de forma convincente. Lei Xuan sorriu e acenou com a cabeça, como você desejou, para evitar que outros digam que o imperador demônio Lei Xuan está se aproveitando do seu alto nível para te intimidar. Dito isso, ele tirou 2 pedras de jade de ferro verde. Esta é a pedra de ferro verde do imperador. As regras, meu irmão já te contou. Vamos começar a competição. Você já chegou ao novo. Juro que no passado, você não me matará. Você, Shen Seng, disse. O imperador Lei já chegou ao novo. Juro pelo Senhor Supremo da tribo demônio que antes do fim da competição, se eu atacar esta raça humana, isso fará com que meu nível caia. Não conseguirei avançar nem um pouco. Extinguir a linhagem. O trovão da guerra retumba. Não terá uma morte tranquila. Lei Xuan não hesitou em jurar. Ele, claro, não atacará. Mas seu corpo de jade certamente atacará. Aquilo é o corpo dourado do espelho do vento e da jade verde. Dentro dele, além da energia mais profunda, ainda há o poder do fogo, o poder do gelo e outras terríveis técnicas de fragilidade. Um tesouro de proteção corporal com um único botão. E como poderia resistir a tantos danos de fragilidade de diferentes atributos? Além disso, mesmo que conseguisse suportar, e daí? Quando o leão dourado se retira, o exame escrito termina. Com seu nível de cultivo, matar este humano à sua frente não seria difícil. De qualquer forma, ele não perde. Pensando nisso, os olhos de Lei Xuan mostraram um sorriso tolo de satisfação. Muitos imperadores demoníacos riram dele por ser imprudente. Mal sabem eles que ele é o verdadeiro sábio que se oculta com a mente do dão e o desprezo pelos deuses demoníacos. Este Lei Xuan agiu de forma decisiva, surpreendendo você. Ele caminhou rapidamente até o lado de Lei Xuan. Sem hesitar, o leão dourado atingiu o chão. 2 luzes douradas apareceram. Lei Xuan estava prestes a entrar na luz dourada. No entanto, o perigo vem do coração. Assim que ele se virou, 3 raios de espada o submergiram. Em seguida, uma lança de trovão carregando uma intensa e perigosa energia. A lança do trovão cortou o ar em direção a ele. Penetrou seu peito e ele ficou paralisado no lugar. Bebê da raça humana. Você é realmente o mural do trovão giratório do espelho do vento. Seu corpo se partiu ao meio, sangue quente jorrando. Este poderoso do espelho do vento caiu assim.
O anfitrião Jin matou para selar a raça demoníaca. Ganhou 2 pontos de atributo. Você retirou a lança com uma expressão impassível. Na verdade, você não tinha certeza de que poderia matar o trovão giratório desde o início. No entanto, ele era inteligente demais. Isso te deu a oportunidade. Isso é um fluxo de sangue que jorra do corpo do trovão giratório, fluindo em sua direção. Esse processo durou 5 minutos. Não é à toa que é um poderoso do espelho do vento. O cultivo de uma pessoa equivale a meio acampamento. Você pegou 4 pedras de ouro do chão. Acabou de dar 2 passos para fora. Uma voz emocionada surgiu do corpo do trovão giratório. Grande rei, boas notícias. Imperador demônio Wulang. Um animal antigo apareceu no reino imperial. Ele te chamou para ir buscar o tesouro juntos. Tesouro do imperador demônio do reino imperial. Você hesitou por um momento, mas não parou os passos. Afinal, sua missão ainda não estava completa. Mas você não estava com cabeça para o rei do tesouro nacional. Novas notícias, novas notícias. O imperador demônio Wulang já retirou um livro de explicações. Mas dizem que esta espada tem espírito. E não quer se submeter a ele, fazendo-o parar novamente. Você olhou para a espada de Lida em suas mãos. Silenciosamente, virou-se. Não havia necessidade de roubar o tesouro à força, exceto pela espada de aventura. No dia seguinte, você estava cercado por um grupo de pequenos demônios. Chegou ao palácio do imperador demônio Wulang. Este é um palácio de pedra de tamanho considerável, com muitas gravuras antigas esculpidas nele. A maioria retrata a história da raça humana. É evidente que este palácio é um vestígio deixado pela antiga civilização humana. Irmão Xuan, como você está? Este imperador trouxe coisas da antiga caverna sagrada. Naturalmente extraordinário. Irmão Xuan, venha e você saberá. A voz do imperador demônio Wulang vem das profundezas do palácio. Contém uma aura imensa e turbulenta. É um verdadeiro mestre do controle do vento e da espera. Assim que ele terminou de falar, muitos pequenos demônios abriram a porta de pedra. Formaram-se em 2 filas para servir. A imperatriz Loba saiu do palácio com uma expressão cansada. Com um sorriso forçado, cumprimentou o imperador vermelho. Por que essa antiga loba teria tanto receio de você? O inimigo, de forma velada, mostrou um leve desentendimento. Mas na superfície, entrou de forma arrogante e dominadora. O imperador demônio Wulang, ao ver isso, parece que também não achou nada diferente. Os 2 entraram no palácio. Neste momento, você percebe que já havia 5 demônios no palácio. E o cultivo desses 5 demônios era todos do mesmo nível de controle do vento. Tantos imperadores demônios. Que situação é essa? Wulang chamou tantas pessoas. Quantos recursos você tem sob vigilância em seus olhos? Onde está aquela flecha quebrada? Traga-a para que eu possa ver. Eu realmente quero ver que tipo de flecha quebrada ainda pode existir. Você simplesmente ignorou. Este grupo de pessoas imita o tom frio de Lei Xuan ao parabenizar. Isso, pegue isso. Por favor, aguarde um momento. Eu vou pegar isso agora. Vários imperadores demoníacos ao redor ouviram isso. O grande mestre com uma expressão de raiva. Wulang, o que você está fazendo? Quando chegamos, você não segurou firme. Precisava esperar. Este cara realmente acha que não somos imperadores demoníacos? Vários imperadores demoníacos comentavam enquanto suspiravam. Mas o frio em seus olhos foi capturado por você de forma perspicaz. Parece que isso é um elogio que esconde um ataque a Lei Xue, incitando a pegar a espada, usando a mão da espada quebrada para matá-lo. Mas com a cabeça dele, há realmente 99% de chance de que ele faça isso. Sonhar é bonito, mas esta espada certamente pertence a mim. Vocês, seus caras, nem pensem nisso. Já que eles pensam assim, então você deve seguir o desejo deles. Você realmente quer ver que especialidade tem esta espada quebrada, que pode matar um imperador demoníaco. Lei Xuan, não pense que você não conseguirá. Alguns imperadores demoníacos fazem o papel de bonzinhos, e outros fazem o papel de vilões. Dentro e fora da pintura, todos estão te incitando a pegar a espada. Você imita a arrogância de Lei Xuan, e vocês trocam palavras um com o outro. Esse processo continua até o lobo antigo. O imperador demoníaco segura uma bainha de espada de jade. Dentro da bainha da espada está cravada uma espada antiga e sólida. Parece muito discreta, mas seu coração bate forte neste momento. Esta espada é definitivamente uma boa coisa. Caso contrário, não teria provocado a reação do seu puro coração de espadachim. Gula, isso é propriedade deste imperador. Rápido, traga isso para mim, imperador. Você imita o temperamento de Lei Xuan. Ele veio rapidamente e agarrou a bainha da espada contra o peito. Antes mesmo de você sacar a espada de pedra dentro da bainha tremia. Havia uma leve sensação de remédio. A obrigação que emergia da casca. Ao mesmo tempo, seu coração batia descontroladamente neste momento.
Esta frequência, coincidentemente, era a mesma frequência do tremor da espada. Que tipo de tralha é esse lugar? Isso não é um brinquedo feito pelos humanos? Você se decidiu e jogou a bainha da espada para fora do palácio, como o famoso imperador demônio Lei Xuan da tribo Lei Niu. Não se atreve a sacar a espada. Alguns dos outros imperadores demônios ao redor continuaram a incitá-lo. Um ou dois deles até mesmo assumiram a postura de se levantar e sacar a espada. Com a espada em mãos, avançaram rapidamente para fora do palácio. Pegaram a espada do chão. Quem disse que eu, o imperador, não tenho coragem? Agora, arregassem os olhos de vocês. Este imperador vai mostrar a vocês. Depois de falar, você puxou a espada quebrada. No momento seguinte, a espada quebrada que tremia parou de repente. Ao mesmo tempo, uma sensação de conexão sanguínea. Desde a espada quebrada. Você também soube o nome dessa espada quebrada. O nome da espada é Zuzian. Você segura a espada quebrada. Com uma expressão feroz, disse: quem se atreve a não puxar a espada diante deste imperador? Veja, agora esta espada está sob o controle deste imperador. E quem se atreve a lutar contra este imperador? Dentro da loja, as expressões de 6 imperadores demoníacos ficaram pálidas. Mas ninguém se atreveu a agir novamente. Neste momento, fora do acampamento do imperador lobo, surgiu uma súbita e urgente lembrança. Senhores imperadores demoníacos. Imperador Lei Xuan. A notícia se espalhou pelo mundo imperial. O imperador Lei Xuan teve sua alma despedaçada e caiu. Para surpresa, você cortou o demônio no chão com um único golpe. A luz da espada brilhava intensamente. A espada Juxi emitiu um demônio azul, o que fez com que alguns dos príncipes demônios presentes sentissem a necessidade de registrar. Não ousavam fazer qualquer movimento. Afinal, quando retiraram essa espada quebrada, ela instantaneamente matou o poderoso príncipe lobo antigo. Estava a um passo de romper o vale da observação do mar e alcançar o pico do reino do vento. A força do rei demônio era tão imponente que, mesmo sendo príncipes demônios, não se atreviam a se sobrecarregar com suas origens. O príncipe demônio sobrecarregado. Ninguém percebeu que aquele que estava à sua frente, com um tom arrogante, era Lei Xuan. Você, em um momento frio, quero ver. Quem é o desgraçado que se atreve a espalhar a notícia da minha queda? Depois, ele pegou a espada Juxian e saiu em disparada. Um minuto depois, um grupo de membros da equipe de assassinato dos demônios chegou ao local. O líder da equipe de assassinato, Shen Seng, disse: vocês, grandes imperadores demônios de pedra, por que não impedir aquele humano que se disfarçou de Lei Xuan? Qual Lei Xuan é verdadeiro e qual é o disfarçado? O ousado humano se atreve a enganar este imperador. Este imperador certamente fará você em pedaços. A espada deste imperador trouxe a fúria de alguns imperadores demônios. Todos se juntaram à equipe de caça da equipe de assassinos demônios. A equipe de assassinos demônios já bloqueou todas as saídas. Ele não conseguirá escapar. O membro líder da equipe de assassinos demônios soltou uma risada fria. Transformou-se em um flash e desapareceu. Vários imperadores demônios rapidamente o seguiram. Esta pessoa não está errada. Você mal percorreu 30 milhas. E já foi parado por dezenas de membros de capa preta. Membros da equipe de assassinos demônios envoltos em capas bloquearam seu caminho. Sem mais delongas. Um sogro. Esses membros da equipe de assassinos demônios iniciaram o ataque. Dezenas de reis demônios do espelho do mar. E mais um demônio do espelho do vento de mesmo nível. Apenas alguns segundos se passaram. Seu passaporte dourado foi quebrado. Atributo de Jin alcançou 3.000. Atributo físico de Jin já atingiu 3.000. Ocorreu uma mudança qualitativa. Parabéns, anfitrião. Você obteve o corpo dos 100 elefantes. O corpo dos 100 elefantes possui um grande poder dos 100 elefantes. Pode reduzir em 80% o dano de armas de nível B e abaixo. Uma luz branca envolvia o corpo, aumentando sua fraqueza. Mas agora você não pode se dar ao luxo de relaxar, porque esses reis imperadores demoníacos estão constantemente atacando de todos os lados. Logo a luz branca se fundiu em seu corpo, sentindo a poderosa força contida em seu corpo. Com um gesto que Shenhe nunca havia feito antes, ele cortou repentinamente em direção a um rei demoníaco que atacava. Uma força violenta irrompeu. O rei demoníaco à sua frente se transformou em uma pilha de carne picada. Chuva de sangue, caindo sob a luz do sol que entrava pelas fendas da antiga tumba, como um esplêndido fogo de artifício. Um golpe certeiro. Com uma fúria despida, avança contra o rei demônio mais próximo de você, desejando selar seu cultivo. Poder do elefante branco. Pode bloquear 80% do dano de armas de nível igual ou inferior. O que eles têm para testar você, o herói que massacra impiedosamente? Chuva de sangue cai na sombria floresta do antigo túmulo. Continuamente explode em um brilho deslumbrante. O fogo de artifício dura apenas 2 minutos. Sob seu massacre total,
Você já matou quase 30 reis demônios de Guanhai Jing. Mas há algo que perturba seu coração. O número de demônios ao seu redor não diminui, mas aumenta. E há uma sutil presença de selamento nas árvores de pedra. A aura do Imperador Demônio. Aproximando-se daqui. Neste momento, você não hesita mais em cortar. Decide rapidamente abrir um caminho e recuar. Meia hora depois, após enfrentar uma série de reis demônios e a perseguição de 3 imperadores demônios, a proteção branca em seu corpo, a luz começou a ficar fraca. A energia espiritual dentro de você também está quase esgotada. A razão pela qual você conseguiu aguentar tanto tempo. Devese tudo ao longo do caminho. Absorver a energia espiritual dos demônios para se recuperar. O líder, o imperador demônio do espelho do vento, percebeu que você estava em um beco sem saída. Com um comando, ele iniciou um ataque total. Centenas de reis demônios ao redor e aqueles 2 imperadores demônios imediatamente vieram em sua direção para te atacar. Muitos demônios levantaram uma névoa negra. Em breve, você seria submerso nela. Mas no momento seguinte, um raio ofuscante apareceu de repente. Em seguida, dezenas de reis demônios do espelho do mar se transformaram diretamente em fogos de artifício. A névoa negra foi forçada a recuar pelo raio. Sua figura segurando a lança do trovão apareceu. Sem energia espiritual, você não consegue obter nada usando a espada que extermina imortais. Mas você ainda tem força. A força de 100 itens. Sob um golpe total de mais de 1 milhão de forças. Sem mencionar o rei demônio do espelho do mar. Mesmo o poderoso imperador demônio não consegue suportar. Com algumas estocadas da lança em mãos, você explodiu consecutivamente mais de 10 reis demônios. Por que não há mais poder espiritual? Ao encontrar o vazio, você só escolhe recuar. No entanto, parece que algo importante aconteceu com os demônios. Eles atacam você com mais ferocidade, sem se importar com suas vidas. Isso pode ser muito útil, mesmo que custe uma vida. Significa consumir energia. De repente, seu coração estremeceu. Você brandiu a lança abruptamente para o lado. Um grito de morte ecoou. A lança afastou a névoa negra. Acertou em cheio o espelho do vento, que segurava uma adaga sombria. O ombro do imperador demônio. Uma força aterrorizante desabou. O ombro deste imperador demônio. Imediatamente se abriu um grande buraco ensanguentado. Mas em seu rosto sombrio, de repente, surgiu um traço de reconhecimento. Maldição de assassinato. Você caiu na maldição de assassinato do nosso clã demoníaco. Não importa onde você vá, todos serão prioritariamente assassinados pelo meu clã de demônios. Você usou a lança de luz fria para atacar, mas apenas dispersou uma nuvem de névoa negra. Você não se importou mais com este demônio. Usou diretamente a energia espiritual absorvida de uma cidade através do sangue. Fugiu ao encontrar o vazio, na deserto fora da terra proibida dos demônios. E Eliushua estava de pé, com um corpo ereto, segurando a lança com uma mão, totalmente indiferente aos conselhos de Xie Tiankong. Xie Tiankong estava cheio de resignação. Afinal, Eliushua não era tão fria quanto Su Jin. No entanto, sua decisão era difícil de mudar. Xie Tiankong sabia que não conseguiria convencê-la. Mas ele realmente não queria desistir desse gênio do clã literário. Afinal, a distância até o ninho dos demônios de Lingdong era de apenas alguns meses. Lembrando da última dinastia de demônios de Lingdong, a área sul do Portão do Céu até a área da Cidade Sul havia caído. No momento em que os demônios foram massacrados e recuaram loucamente, é o demônio Niao Jinping com uma espada. Com uma espada, ele defende sozinho 10 áreas. Ele conseguiu evitar a queda do grande edifício. Aquela cena ficou gravada em seu coração como uma marca de ferro. Ele sabia que não poderia fazer isso, mas os demônios da raça humana podiam. Desde então, ele encontrou uma nova direção na vida. E essa direção era dar o seu máximo para proteger aqueles demônios humanos que ainda não haviam crescido. O demônio Xie Tiankong olhou para baixo, fixando o olhar na lança. As palavras Xie Weigogo estavam gravadas na lança, destacando-se. Ele poderia, em um momento, pensar que o pai morreu para salvar um demônio humano. Mas agora ele entende. Ele viu a grandeza dos demônios. O que eles fazem é algo que ele, mesmo fazendo centenas ou milhares de vezes, não conseguiria alcançar. Para a raça humana, seu valor é muito maior do que o dele. Portanto, o pai não morreu por aquele demônio, mas sim para morrer pela raça humana. O pai também não é tolo, mas sim o grande herói silencioso da raça humana. Xie Shangkong deitou a lança horizontalmente. Caminhou silenciosamente até 10 metros à frente de Eliushui. Inesperadamente, justo quando Eliushui estava prestes a perguntar ao velho Xie: "A você?" De repente, um intenso combate veio da frente. A mão logo em seguida caiu como uma estrela cadente, e bateu com força em um lugar. Nesse momento, 2 gritos de surpresa ecoaram. Você se virou para olhar.
E era ele o Shui e Xie Shangkong. Você gritou ansiosamente, o que vocês estão fazendo aqui? Rápido, eu fui marcado pela equipe de assassinos da raça demoníaca. Eles têm centenas de reis demoníacos e mais de 10 imperadores demoníacos. Vocês não são páreos para eles. Ao ouvir isso, ele o Shui. Sua carinha ficou pálida de repente. O saquinho de lanches que ela segurava firmemente também caiu. Xie Shangkong, por sua vez, segurou firmemente a lança. Uma expressão de determinação passou por seus olhos e ele disse, vocês devem ir. Eu vou ficar para trás. Você responda alto que você não é o adversário deles. Vocês, rápido, vão embora. Eu ainda posso aguentar um tempo. Isso é uma ordem. Para surpresa, Xie Shangkong tirou uma esfera branca e transparente. Aproveitando que vocês não reagiram, ele a lançou em sua direção. 2 luzes brancas passaram rapidamente. Vocês apareceram instantaneamente a 10 milhas de distância. Xie Shangkong murmurou que a vida também era minha escolha. Em seguida, ele se virou e riu descontroladamente. Vocês dois não podem me privar, Xie Shangkong, das poucas oportunidades de se exibir. Eu também sou um herói. Antes que ele terminasse de falar, um rei demônio que cobria o céu e a terra, e mais de 10 imperadores demônios apareceram. Xie Shangkong balançou sua lança longa. Com seu cultivo de visão do mar, ele avançou. Minha areia e poeira voam enquanto questiona o demônio pesado. Foi vocês que perseguiram meu povo, Sujin. Um imperador demônio disse friamente. Eles não agiram precipitadamente. Porque nunca houve um humano da visão do mar que enfrentasse. Eles ainda podem ser tão arrogantes. Xie Shangkong gritou. Voltar à posição não muda o nome. Sentar não muda o sobrenome. O portão do céu mata os demônios. As palavras de Xie Shangkong caíram. Sua lança fez um movimento. Na lança de liga de Urhua da antiguidade. Explodiu em um brilho dourado ofuscante. O brilho da lança atravessou dezenas de metros à frente. É importante recuar. Não demorou muito para o brilho da lança desaparecer. Parou na grandeza desenfreada de Xie Shangkong. Como está, irmã Su? Como está, irmã? Eu não estou me fazendo de menos que você, certo? Rápido, saia. Um dia se tornará supremo. Venha aqui informar Xie Shangkong que a voz foi cortada. Várias luzes fluídas e centenas de névoas negras de Yinshan. A porta tinha ele o Shui parado em choque no lugar. Gritou o velho Xie com lágrimas jorrando como uma fonte. Você então gritou decisivamente, vá. Então pegou ele o Shui. Apoiado na energia espiritual que acabou de se recuperar. Movendo-se próximo ao chão. Mas essa quantidade de energia espiritual não suportava o consumo. Não demorou 10 minutos e vocês caíram no chão. Neste momento, ele o Shui também voltou a si. Vocês não disseram nada. Correndo desesperadamente. Há apenas 1 milha atrás. Eram mais de 10 imperadores demoníacos com aparência de luz fluida. E uma equipe de assassinos demoníacos em grande número. As 2 pessoas eram muito rápidas. Mas ainda não havia se passado meio minuto. O imperador lobo antigo mais próximo já estava os perseguindo. Ele estendeu a mão grande em direção a vocês. E rugiu, maldito. Devolva-me a espada espiritual. Nesse momento, uma espada longa cortou o ar. Ela atingiu a mão grande condensada de poder espiritual. Ao mesmo tempo, 2 luzes fluídas surgiram à frente. Elas agarraram vocês e se viraram para servir. Em pouco tempo, deixaram o imperador demoníaco para trás. O imperador demoníaco e a equipe de assassinos continuaram a persegui-los até testemunharem vocês entrarem no portão do céu. Pararam os passos. E rugiram repetidamente, malditos, parem. Um dia, eu vou despedaçar você em 1000 pedaços. Maldito, em breve você voltará vivo. A notícia se espalhou como uma praga. Se espalhou por toda a muralha da cidade do céu. Depois de te soltar, eu vou embora. No campo, só restaram Shui Shui e Liu Xue. Shui Shui disse que Sujin estava gravemente ferido. Vá ao departamento de logística pegar alguns medicamentos para tratamento. Mas você, com uma expressão pesada, perguntou se poderia informar. Onde fica a área de patrulha de Xie Shangkong? Shui Shui perguntou confusa. O que aconteceu em 18? Você não respondeu. Virou-se e começou a caminhar em direção ao norte 18. Shui Shui franziu a testa e olhou para Liu Xue. E Liu Xue estava com uma expressão molhada. Sem ânimo. Disseram que o velho Xie sacrificou-se para nos salvar. Shui Shui deu um tapinha em seu ombro. Não disse nada. Virou-se e foi embora. Azul profundo, mas nesse momento, uma voz ecoou por todo o céu. Vinda da direção do norte 18. Na zona de guerra da fronteira leste, matando demônios no céu. Espelho do mar do norte 18. Xie Shangkong, no calendário da raça humana, em 2 de julho de 93. Lutou fora do território da raça demoníaca. 3 imperadores demoníacos. 253 reis demoníacos sacrificaram-se heroicamente.